Isso aí abriu, fechou, começou. E aí, meus senhores, foi, começou. E aí, como é que vocês estão? Eu atrasei um pouquinho porque eu fiz uma cagada aqui, mas estamos aí. Mais uma live conversando sobre saúde e mais uma live utilizando o tema escolhido por um dos espectadores, por um dos seguidores. Quem escolheu hoje foi o Fernando Calixto, né, que foi a pessoa que mais ajudou ontem na live, né, que mais participou financeiramente, mais ajudou a gente a bater nossa meta financeira e, consequentemente, ele escolheu o tema da live. Beleza? E aí, Zuc, como é que você tá? A primeira chega hoje, hein? Como é que você tá, mano? Tá trabalhando hoje? E aí, vamos lá então, zero aqui, beleza. Gente, eu demorei um pouquinho para entrar porque eu tinha esquecido a câmera ligada, que eu gravei hoje uns vídeos, esqueci a câmera ligada e ela estava meio quente, eu deixei ela descansar um pouco, tá? Senão ia travar nossa live aqui. Tá bom? Então é isso. Hoje, ansiedade e depressão, né? Então, um assunto bem polêmico, eu gostei bastante quando o Fernando escolheu esse assunto, que é bem polêmico. E vou falar para vocês que boa parte das consultas aí, boa parte das consultorias, o pessoal, principalmente mulherada, vem por conta dessas patologias, né? Ansiedade e depressão. Tem sido muito mais comum do que vocês imaginam. Até por isso, eu até vim aqui com a camisa do meu livro, para quem não conhece, esse aqui é um dos meus livros, né? Integração e Inclusão, né? Práticas de Medicina e Terapias Integrativas no Autismo. Tá aqui, ó, primeira edição. Aqui embaixo, ó, primeira edição, aqui e aqui o meu nome, né, o autor do livro. Então, quem tem interesse, esse aqui é um pequeno e-book aí, lançado faz um tempo, para prática no cuidado das crianças autistas, né, é bem legalzinho esse livro, vim até com a camisa dele hoje, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar. Como quem está entrando agora às vezes não me conhece, a gente faz lives diariamente sobre saúde. Eu sou profissional da saúde, eu tenho várias formações aí na área, né? E a gente vem conversar sobre questões de consultório típicas, né? Intestino, libido, suplementação, fitoterapia, ansiedade hoje, depressão. A gente falou bastante sobre emagrecimento e intestino nos últimos dias, né? E hoje mudou bastante o rumo, né? E eu acho que vai ser um assunto bem interessante. Como é que funciona? Para quem está chegando agora, manda as suas dúvidas aí no chat, a gente vai conversando a respeito. Tá? Peço perdão, estou um pouco assim sem ar, estava correndo até agora, estava fazendo o meu cardio aí, então tô moído já. Terçou, já parece sexta-feira. Nem tentei, Pedro. Do chat aqui, direto aqui, Pedro, não funciona. Aqui eu tentei de tudo, não tem mesmo. E aquele outro esquema lá, beleza, tranquilo. Pode deixar, que eu também vou mandar. Eu vou fazer umas assinaturas aí no seu nome, Pedro, né? E o pessoal do telemarketing começa a ligar amanhã para você. Daí eu não tentei abrir no navegador ainda, tá? Eu acabei dando uma alergiada aqui, mas não deu para fazer. Mas amanhã eu vou tentar, cara. Obrigado. Tá bom? Boa noite, Bibol. Boa noite, Carlos. Boa noite, Miguel. Como é que vocês estão? Vamos lá, então. Bora começar. Deixa eu ativar um clarão aqui para ver se eu consigo trazer mais gente para nossa live. Abrir o meu WhatsApp, porque às vezes tem umas emergências de paciente aqui, né? Foi, Fernando, chegou. Ó, o dono do tema da live hoje, caso vocês gostem ou não, é o Fernando Calixto, né? Foi o rapaz que mais ajudou ontem na live aí, então ele escolhe o tema. É a mesma coisa, vale hoje. Aqui a gente tem a nossa meta, ó. Nossa meta é $10 por dia e 100 seguidores por dia, né? E aí a pessoa que mais colaborar com a meta, ela pode escolher o assunto da próxima live. Só não pode esteroides anabolizantes e peptídeos. Tá bom? Beleza, vamos lá. Boa noite, tenha texto, ó. Não, hoje não falo mais sobre esteroides anabolizantes aqui, tá, Carlos? Vai ter dia, Carlos, que eu vou falar sobre reposição, sobre perfil hormonal, mas hoje é isso aqui, né? Eu peço que todo mundo que está entrando aqui leia o tema, né? Ansiedade e depressão, tá? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de seguir, não esqueçam de presentear. Estamos aí criando uma pequena comunidade aqui no TikTok, né? E já estamos aí com 10 mil, quase 11 mil pessoas. E aos poucos a gente vai criando uma comunidade de gente inteligente, gente que pensa, gente que estuda, gente que quer fazer as coisas do jeito certo. Tá bom? Obrigado pelo presente, Fernando, Bibol, Pedro. Obrigado pela ajuda pequena, mas muito gratificante aí da nossa meta diária, tá bom?
Pessoal que está entrando, para quem nunca me viu antes, eu sou profissional de saúde, eu tenho 6 graduações, aí, 5 delas na saúde. Na saúde eu tenho estética e cosmética, terapias integrativas e complementares, nutrição, bacharel em farmácia e biomedicina, né? Total de 5 graduações, 9 pós-graduações, 3 livros lançados e 2 livros sendo escritos. Então, basicamente, não é carteirada, né? Isso é só para explicar quem que é esse careca falando aí com vocês. Eu vivo saúde, eu estudo saúde, eu escrevo saúde e eu trabalho com saúde. Diariamente eu atendo pessoas, né, num perfil de nutrição, fitoterapia e suplementação, e venho conversar aqui com o pessoal todos os dias para trocar um pouco de ideias sobre saúde. O tema de hoje, ansiedade e depressão, escolhido pelo Fernando Calixto. Beleza? Obrigado, presente de todo mundo. Vamos começar esse negócio então? Eu vou começar a ler as perguntas. Não consigo ler todas, tá, gente? Ontem deu 700 perguntas. É inviável eu conseguir ler todas. A gente está com 650 pessoas ao mesmo tempo na sala aqui. Não vai ter como ler de todo mundo. Então eu vou escolhendo algumas perguntas, tá bom? Beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir, né? Você quer seguir um profissional de saúde, não um influencer que fala um monte de bobeira, não. Profissional de saúde que vem falar coisa séria aqui com vocês, não esquece de seguir que você vai receber notificação da live de amanhã. Beleza? Tem como tratar a ansiedade só com alimentação? Sim. Você tem que pensar o seguinte. Ansiedade, Pedro, ansiedade não é só falta de serotonina, né? Não é só falta de dopamina, não é só uma questão adrenérgica, né? A ansiedade ela é um contexto. Começa, na maioria dos casos, pela serotonina, mas você pode ver que tem muita gente que toma ISRS, né? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e simplesmente não melhora, né? Ou igual o Thiago falou ali, parei com BUP, conclusão, estou no fundo do poço. Por quê? Estava se apoiando no remédio, né? Não é assim que funciona, tá? Não é com medicamento que funciona. A gente começa todo e qualquer tratamento relacionado a neurotransmissor, começa na alimentação. Tá? Tem como tratar a ansiedade só com alimentação? Sim. Porque boa parte dos problemas de ansiedade e depressão são causados pelo intestino. São causados por uma má alimentação, né? São causados por, às vezes, uma má transformação de triptofano, né, em 5-HTP, por exemplo. Então a gente tem até uma via, né? Uma das vias inflamatórias é quando a gente tem algumas vias inflamatórias muito ligadas, né, Pedro? NF-kappa-beta, aquelas que eu sempre falo aqui. A gente tem uma falta de conversão de triptofano em 5-HTP. Como é que é a ordem, né? Triptofano, 5-HTP, serotonina, melatonina, né? E às vezes, quando você tem o intestino muito inflamado, um leaky gut, né? Igual a gente conversou ontem sobre saúde intestinal, o triptofano nem converte em 5-HTP. Ele já converte em quinurenina, né? Que é um metabólito lá que produz B3, NAD+, e por aí vai, tá? Então, pra você ter uma ideia, começa aí, né? Começa aí numa simples falta de conversão de triptofano em 5-HTP, né? Tá bom? Como sei se tenho ansiedade? Porque às vezes parece que tenho. Você tem que saber, né? Porque é muito simples, Edna. A ansiedade da sobrevivência, todo mundo tem, né? Você vai parar na frente de um público grande, igual eu aqui, ó. Cara, já deu 2.000 pessoas aqui. Tem dia aqui que eu entro aqui já tem 5.000 pessoas. Né? 10, 15, 20 mil pessoas. Pô, existe uma pequena ansiedade relativa a esse fato. Isso é absolutamente normal. Todo mundo tem. Eu costumo chamar em consulta, quando a pessoa me diz isso, igual você falou, Edna, eu costumo falar que é a ansiedade da sobrevivência. É aquela ansiedade que te faz não ser atropelado por um ônibus, né? Que você vai olhar e você, opa, um barulho, né? Uma coisa assim que vai te fazer despertar e reagir, tá, Edna? Isso não é ansiedade. Isso é ser um ser vivo e pensante. A ansiedade, ela te incapacita, principalmente, né? Então, você deixa de fazer algumas coisas por ansiedade. Você tem taquicardia, você tem sintomatologia típica da ansiedade. O intestino solto demais, dores de cabeça, taquicardia, suor frio, queda de pressão ou elevação brutal de pressão. Tá, gente? Então, assim, a ansiedade como patologia, ela se manifesta como patologia, tá? Deixa eu agradecer aos presentes aqui. Fernando, obrigado, meu velho. Não esquece que a live é sua, tá? Não esquece disso. Então, mete bala nas perguntas aí, utilize a live, né, Fernando? Obrigado pelos presentes, tá, Fernando? Helena, também obrigado. Pedro, Tereza, todo mundo que tá ajudando. Claudinha, né? Todo mundo. Zuc, grande Zuc, sempre ajudando aí também muito, né? Tá? Obrigado pela participação de todos vocês, tá bom? Qual a sua opinião sobre o Zolpidem? Um lixo. Zolpidem é uma desgraça, tá? O Zolpidem, ele te apaga. Eu costumo dizer que é tipo um switch, né, de on e off, ligado e desligado.
O Zolpidem é um lixo, ele vicia mais do que qualquer outra coisa, não mais do que morfina e talvez até de ketamina, né? Que a gente utiliza em depressão muito avançada. Mas é extremamente viciante, é um lixo e ele não te põe para dormir de verdade. Tá, Fernando? Não te põe para dormir como você deveria, você não passa pelos ciclos do sono necessários à recuperação, ao aumento de BDNF, à recuperação da criatividade, da memória, ao descanso. Tá? Zolpidem é o lixo do lixo. Zolpidem é um lixo mesmo. Direto aparece gente aqui viciada em Zolpidem que eu tenho que tratar, que eu tenho que tirar do vício. Tá bom? Mestre, o senhor tem conhecimento sobre pele e foliculite? Sim. Se eu tenho conhecimento sobre pele e foliculite, um pouco, Zuki. Não é o meu carro-chefe, assim. Não sou o foda que vai falar pra caralho sobre isso aqui. Tá? Sobre pele, um tanto, foliculite não muito. Tá, Zuki? Não sou o cara... Não vai ser uma live muito poderosa, não. Posso falar um pouco que eu sei a respeito, mas não vai ser uma live assim que eu vou saber responder quase tudo, tipo a de hoje. Tipo ontem, saúde intestinal. Eu sei um pouco, né? O suficiente para o nutricionista. Ansiedade e depressão eu já sei bastante porque eu sou farmacêutico, tá? Pele e foliculite, assim, o pouco que eu sei de estética e biomedicina relacionado a isso, tá bom? Nobreza Tecidos, obrigado também pelo presente. Gente, eu não tô conseguindo ver aqui qual tá a meta, porque eu tô com o clarão ativado, depois eu vejo quanto que a gente tá na meta, tá? Beleza? Obrigado. Vamos lá. Como você realmente trata a ansiedade? Atualmente faço terapia, faço uso de sertralina. Nutri Mateus, como eu realmente trato? Você é Nutri, então você sabe. Depende da pessoa, né? Absolutamente individual, não tem como. Por quê? Como que eu vou te dizer como eu trato a ansiedade se a tua ansiedade, por exemplo, né, pode ser por falta de serotonina. Ou se a tua ansiedade é por falta de transformação, né, de triptofano em 5-HTP. Ou a sua ansiedade é por falta de dopamina, né? Ou um excesso de glutamato, né? Uma hiperexpressão glutamatérgica, né, Matheus? Então, assim, você é Nutri, você sabe bem disso. Depende do motivo. Então, como eu trato a ansiedade? Eu trato na causa. Se a depender da sintomatologia, né? Você vê os exames, ok, exames estão aqui. Você escuta o paciente. O Zuki é paciente meu. O Pedro é paciente meu. Sabe como é que é? É 2 horas de consulta. Porra, pela sintomatologia, a gente consegue traçar o motivo dessa ansiedade. Tá? É assim que eu começo. Tá bom? Vamos lá? Por que é tão difícil a pessoa aceitar ajuda? Cara, eu fiz especialização. Eu fiz uma pós-graduação com especialização em psicanálise e fiz 2 cursos profissionalizantes, mais 2 anos, né, de psicanálise. Para tentar entender, não para agir, tá, Rosana? Porque eu sou péssimo em psicanálise, mas para tentar entender um pouco as pessoas. E eu não cheguei numa conclusão ainda. Por que é tão difícil a pessoa aceitar ajuda, entender que ela precisa de algumas coisas? De verdade, Rosana, eu estudei. Talvez porque eu sou muito ruim na área, mas eu realmente não consigo entender, tá? Às vezes é porque a visão de fora é muito mais simples que a visão interna, né? Porque a gente se olhar e se julgar é um pouco mais difícil. Tá bom? Obrigado, Nobreza. Obrigado, Miguel, Zuc, Mike, né? Obrigado pelos presentes aí. Eu vou respondendo por vez. Vocês têm que pensar que são centenas, às vezes são milhares de perguntas na live, então vai demorar para eu chegar um pouco na sua pergunta, você tem que ter calma, tá? Se não tiver calma, é só ir embora, né, e vai em outra live, tá bom? Então daqui a pouquinho eu chego nas perguntas lá de baixo. Quando eu estou ansiosa, meu intestino solta, faz sentido, exatamente, né? O intestino, ele perde a vilosidade, né? Ele perde aquelas ondinhas, aqueles dedos dele, né? Eles ficam mais retos quando você está com ansiedade, né? Eles ficam mais... a passagem no intestino delgado é mais acelerada, e principalmente o intestino grosso é mais acelerado, tá, Edna? Então, realmente solta o intestino por perda de velocidade quando você está com ansiedade. Tá? São alterações tipicamente adrenérgicas, tá? É uma questão adrenérgica, você tem que pensar que, assim, o corpo, né, no mundo, né, isso, na nossa história, na nossa evolução, Edna, quando a gente tinha uma situação de perigo antigamente, era o quê? Era um bicho muito grande que o cara ia caçar, né, e acontecia alguma coisa muito perigosa antigamente. Hoje em dia a gente não tem essas situações tanto de perigo. No Brasil tem, porque é virado num auê esse país, né? Mas antigamente, Edna, o que acontecia? Quando o cara morava nas cavernas, quando o cara tinha que ir para batalhas e por aí vai,
o pico de cortisol e o pico adrenérgico numa situação de estresse faz com que, quase em todas as pessoas, automaticamente o cérebro gere esvaziamento gástrico, né? Então ele deixa o intestino um pouco mais reto, ele se libera, né? Ele larga a mão da água que está ali retida e ele gera esvaziamento gástrico. Por isso que a maioria das pessoas que têm ansiedade, num pico de ansiedade, numa crise de ansiedade, tem diarreia. Tá? Isso é absolutamente comum, tá? Isso faz parte da nossa evolução. Talvez não seja a melhor forma, né, do corpo agir, mas é assim que funciona. Tá bom? Barbosa, obrigado. Zuki, obrigado também. Tá? Eu vou agradecendo os presentes aqui. Vamos lá. Eu peço que, assim, legal, presente. Gosto muito da ajuda financeira de vocês. Muito legal. Mas eu peço que não esqueçam de seguir. Para mim, o mais importante aqui é seguidor. Usei Zolpidem uma vez, foi o melhor sono que tive, mas tem esses contos. Não, usar uma vez é uma coisa, Alex. A outra é pessoal que chega pra mim usando há 10 anos, né? Isso é muito foda. Josué, você é muito foda. Obrigado, Josué. Verde Inter, Messi H2. Messi, minha ansiedade e depressão tem a ver com o Lula ser presidente. O que eu faço? Muda de país, cara. É o que nós estamos pensando em fazer. O que eu faço com essa agonia, esse choro sem parar, essa vontade de sumir comendo igual uma louca? Você trata, Parioca. O que eu vou te falar, Parioca? Você vai atrás de um bom profissional que te trate como um conjunto, né? Uma visão integrada da pessoa. Não é uma pessoa só que vai olhar exame, uma pessoa que vai olhar meia dúzia de sintomas, né, Parioca? Tem que entender o motivo, só que você tem que querer ajudar. Esse é um grande problema que eu tenho na consultoria, porque como eu trato muito assim, longevidade, bem-estar e por aí vai, eu tenho muito problema com gente que quer que eu resolva o problema dela sem ela se ajudar. Tem que se ajudar, não adianta ficar se chorando, né? Tá. Como pode ser o tratamento de depressão com episódios ansiosos? Ellen, geralmente quem tem depressão e episódios ansiosos tem sim um problema na serotonina, em boa parte na serotonina, só que tem que entender o motivo, igual eu falei para o outro rapaz antes. Pode ser uma falta de produção, de conversão de triptofano em 5-HTP, pode ser uma falta de aporte de triptofano, né? Via alimentar ou por aí vai. Pode ser um problema de falta de acúmulo de serotonina na fenda pré-sináptica, pode ser uma falta de cálcio, né? Que precisa entrar na célula depois da sinalização da serotoninérgica, pode ser um monte de coisa, tem que entender o motivo, tá? O tratamento ele tem 200 vias, depende do motivo que você está ansiosa e depressiva. Isso, diversos casos de compras absurdas sobre efeito Zolpidem. Sim, eu conheço cara que já comprou uma cabra tomando Zolpidem. O cara entrou no leilão e comprou uma cabra, mano. Tem de tudo. Existe alguma relação entre ansiedade e retocolite? Cara, se eu te falar que eu nem sei o que é retocolite, mano. Eu vou ter que escrever aqui no Google. Retocolite ulcerativa. A doença inflamatória intestinal. Ah, tá bom. Sim, com certeza. Quando a gente está falando de intestino inflamado, a gente usa, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, tá? É um exemplo bem besta, assim, mas é um dos exemplos que a gente pode, né, da inflamação intestinal e que reduz a conversão de triptofano em 5-HTP, né? Triptofano, 5-HTP, serotonina, melatonina. Você pode ver que boa parte das pessoas que tem problema de sono e toma melatonina e funciona também é a mesma pessoa que tem ansiedade, né? Porque a serotonina converte em melatonina, mas o negócio começa lá atrás, né? Começa muito antes. Tá? Você tem menos serotonina disponível, né? Você tem deficiência de cofator, você tem vários problemas relacionados. O que eu faço com essa agonia? Boa noite, tem tema ótimo, porque a ansiedade é terrível. Cara, muita gente hoje sofre de ansiedade verdadeira mesmo, tá? Se eu estou em um ciclo de apatia, pode ser falta de algo? Cara, geralmente apatia é falta de dopamina, tá? Falta de dopamina. Ou desregulação, tipo hiperexpressão glutamatérgica, tá? Mas geralmente é falta de dopamina mesmo, tá? Falta de dopamina, cara. Pode ser cortisol elevado. Por exemplo, você vai pegar um cara ali que trabalha demais, cara, né? Vai pegar um cara que trabalha o dia inteiro, todo dia, toda hora. O estresse crônico, né? O cara vai ter pico de cortisol o tempo todo. Ele vai ter disfunções não só de neurotransmissores, mas também de função hormonal sexual, né? E por aí vai, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver. O intestino solta. Papapi, papapá. Consulta grande, ele pergunta tudo. É isso mesmo, ó, o Pedro falou sobre a minha consulta ali, é exatamente isso.
Gleison, boa noite, boa noite. Eu estou pedindo ajuda porque meu irmão desviveu em março. Certo. Me fala o que devo fazer. Parioca, eu já falei, né? Não adianta, é como eu falei, não adianta eu te dizer o que falar e você não. Se você ficar assim desesperado, eu estou chorando, eu estou morrendo, eu estou pirando, eu estou surtando, né? A primeira ajuda vem de si, de procurar tratamento, cara. E não estou falando de psiquiatra, tá? Não estou falando de psiquiatra, estou falando de se cuidar, de fazer exercício, de ir atrás de verdade, de conversar, não ficar só se magoando e se botando para baixo, né? Começa por aí, começa na... Eu sei que é muito difícil quando a pessoa está mal, quando a pessoa está com depressão, a pessoa está extremamente ansiosa naquele ciclo que fica se retroalimentando, eu sei que é muito complicado, mas muitas vezes é o que você tem que fazer, cara. Né? É o que você tem que fazer, você tem que agir. Ninguém vai agir por você. Ponto. Zuc, eu me tornei o presenteador principal 7 vezes. É verdade. B1 em dose alta aumenta muito a energia? Rapaz, não sei, não lembro, cara, até que ponto que B1 em dose alta vai ser tão benéfico assim. Eu costumo utilizar, você viu, né? Eu uso um pouco mais alta, mas não lembro se aumenta muito a energia. Você vai para o Paraguai? Tô pensando, Pedro, tô pensando. Será que tomando remédio para depressão eu paro com essa vontade de comer? Alprazolam. Como fazer para desmamar? Edson, não posso falar numa live como você vai desmamar do alprazolam, tá? Do benzodiazepínico. Não é assim que você vai fazer numa live. Né? Eu acho assim, se você confia no teu psiquiatra, fala com o psiquiatra para você desmamar, cara. Essa é a grande verdade. Eu faço desmame de benzodiazepínico, de antidepressivos direto em paciente meu. Vou te falar que não é fácil. E a depender do medicamento é muito complicado. Cara, é viciado mesmo. Tá? O cara entra em abstinência mesmo. Tá? Então, assim, vou te falar que numa live é meio perigoso. Obviamente que o que você faz, Edson? Você entra com um aporte do que você precisa para substituir o benzodiazepínico, né? Alprazolam, clonazepam, tanto faz. O que é esse aporte? É aporte de serotonina, é aporte dopaminérgico, é aporte glutamatérgico, é aporte de GABA, né, para você não ficar tendo, né, o controle, né, o freio, né, o freio cerebral, por assim dizer. Então você faz os aportes de nutrientes necessários, tá, Edson? Para que o teu sistema funcione corretamente. E aí sim você vai tirando. Se você só tirar sem fazer esse aporte, vai dar um grande problema. É a mesma coisa que eu te dizer assim, você faz uma reposição de testosterona injetável, e aí você para de tomar ela achando que o teu testo vai ficar alta. Não é assim. Você precisa introduzir os micronutrientes necessários, os minerais necessários, para a tua produção ir voltando e você ir tirando a reposição, entendeu? É a mesma coisa com o alprazolam ou qualquer coisa. B12 bem baixa pode deixar a pessoa bem mal e com ansiedade. Sim, direto é um dos grandes problemas, tá? B12 ela participa de sínteses proteicas, de aminoácidos principalmente. Você tem que pensar o seguinte, olha só. Quando você tem uma má síntese de aminoácido, por exemplo, ou que você tem um excesso de aminoácidos correntes e um problema na produção de serotonina, para a serotonina ir para o cérebro, para a serotonina funcionar, é por isso que tem gente que toma, cara, meu Deus, sertralina principalmente, mas principalmente sertralina, né? Que usam antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e a pessoa não melhora da ansiedade. Por que ela não melhora? Exatamente porque a serotonina circulante não consegue ser utilizada. Tá? Você tem um mecanismo de como é que eu posso dizer? Um mecanismo de transporte da serotonina até o cérebro que é muito peculiar. Tá? Então não adianta ter um monte de serotonina disponível e você não consegue utilizar ela. Tá? Então falta de cálcio, por exemplo. Né? Se te falta cálcio, você já não consegue fazer com que a serotonina saia da fenda pré-sináptica, né? e entre em funcionamento. Então não adianta acumular um monte de serotonina na fenda pré-sináptica. Então não adianta ficar tomando inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Tá? Então se você tem problemas de B3, de B12, esse tipo de coisa vai ocorrer. O mau funcionamento da serotonina, exatamente por
por mau funcionamento na síntese de aminoácidos, tá? É uma coisa extremamente complexa. E aí, por isso que não adianta, né? Muitas vezes você vai no psiquiatra, ele te dá um medicamento, te dá outro medicamento, te dá outro medicamento, e você nunca sai daquela espiral de bosta, né? Porque te falta exatamente a base. Não adianta aumentar estoque de serotonina na fenda pré-sináptica se você não consegue fazer essa serotonina ser utilizada, tá, Miguel? Então começa por aí, começa numa B12, começa numa B3, que são coisas bestas, né? Começa numa modulação intestinal, né? São coisas idiotas, assim, mas é isso. Até gostei muito que o Fernando escolheu essa live hoje, porque ontem a gente falou de saúde intestinal, né? E a saúde intestinal está absolutamente ligada à ansiedade e depressão. Exatamente por quê? Porque 90, 95% da serotonina produzida no corpo é onde? No intestino, tá? É esse tipo de coisa, ó. O Zuki consultou comigo, ó. Ó o que ele falou ali. Eu fui saber que tem um problema de sono e ansiedade depois da consulta. E o tratamento tá 100%. Que bom, velho. Não dá pra acertar todas, mas a tua a gente acertou bem, né? Galera, não esqueçam de seguir, não esqueçam de compartilhar. Pra quem não sabe, eu sou profissional da saúde, aí eu tenho várias formações na saúde. Trabalho com saúde há muitos anos, né? E venho compartilhar aqui com o pessoal um pouco do que eu sei, aprender um pouco com vocês, trocar algumas ideias, né? E não sei tudo, não adianta ficar achando que eu vou responder todas as perguntas que eu sei tudo, é óbvio que não, né? Tem coisa que eu simplesmente não lembro, tá? Ou nunca estudei, tá bom? Então a gente vem conversar aqui, o tema de hoje, né? Acho que tá bem claro aqui, sempre aqui em cima, ó, o tema, ansiedade e depressão. Aqui embaixo tem o meu protocolo anti-inflamatório, né, o meu e-bookzinho, né, ele chama-se Chega de Inflamação e Inchaço, né, para situações aí de lipedema, até de ansiedade e depressão ajuda bastante porque desinflama o intestino. Lipedema, ansiedade e depressão, endometriose, adenomiose, né? Esse tipo de situação, tá? Esse e-book aqui é bem legal mesmo. São 50 páginas aí com dieta, suplementação e fitoterapia, né? Um protocolo bem interessante anti-inflamatório por R$ 29,90. É só clicar no link da bio. E aqui estamos na meta da nossa live, que eu não consigo ver porque eu ativei um negócio ali. Eu não consigo ver. Daqui a pouquinho eu vejo enquanto da meta a gente está aqui. A nossa meta é 100 seguidores por dia e $10 por dia, o que é ridículo, é R$50, né? Não é para ficar rico, é só para me ajudar a manter a live aqui, tá bom? Leon, eu tenho crise de ansiedade quando eu sinto calor. Existe isso ou só eu? Não sei, cara. Assim, na minha cabeça, a primeira coisa que vem, Leon, é que quando você tem muito calor, baixa a tua pressão. Quando baixa a pressão, teu corpo reage de alguma forma, talvez subindo a pressão, ou talvez elevando o batimento cardíaco, e aí dispara alguma questão adrenérgica e você tem ansiedade, tá? Uma alimentação ruim, Palote. E aí, Palote, como é que você tá? Uma alimentação ruim com muita... Gente, tem 60 mensagens para baixo, eu vou pedir que aguardem, tá? É muita mensagem, eu não vou conseguir ler todas. Uma alimentação ruim com muito açúcar e carboidrato pode causar ansiedade e depressão? Sim e não. A depender, sim. Se houver leaky gut, né, hipermeabilidade intestinal, tá, Palote? Se você tiver esse tipo de situação e inflamação intestinal, por conta desse tipo de alimentação. Resistência insulínica, principalmente, né? Eu não lembro exatamente, cara. Eu nem anotei aqui, eu acho, cara, da resistência insulínica. Ah, não anotei, cara. Ou anotei. Deixa eu ver para falar sobre resistência insulínica. Não, cara, acho que não. Deixa eu ver. Não, puta, acabei de falar, na verdade, né? Já falei agora há pouco, né, Palote? Eu falei sobre a captação dos aminoácidos, né? E aí, de ter mais triptofano livre, aquela coisa toda. Você tem que pensar que o carboidrato, ele é necessário para que a serotonina seja utilizada da forma correta, tá? Para que ela seja direcionada ao local correto. Só que o carboidrato em excesso, ou o açúcar em excesso, se gerar resistência insulínica, aí você vai ter uma contraproducência ali, né? Você vai fazer com que esse triptofano não consiga chegar ao local pela resistência insulínica, tá, Palote? Mas se for um cara bem alimentado, bem treinado, aí não tem problema. Beleza. Gleison, beleza. Tá certo. Me arrepia a depressão. Pegar que você me... Marjorie, eu não consegui entender o que você falou, tá, Marjorie? Perdão. Pegaram que você me... Faltou alguma coisa na tua pergunta. Treino, me alimento bem, não bebo, mas já tive depressão e ainda me sinto muito para baixo. Robson, cara, isso aí a gente avalia em consulta mesmo para saber o que falta, tá? Mas assim, você não ser triste, você vê cor nas coisas, né? Eu sempre costumo dizer assim, depressão é falta de cor na vida.
É isso que é a depressão. Porque triste todo mundo fica, a vida é difícil para todo mundo, né? Mas você não ser triste, você ver cor nas coisas, mas você estar para baixo e não ter vontade de fazer porra nenhuma, geralmente é falta adrenérgica ou dopaminérgica. Tá? Então não adianta ficar daí tomando inibidor de recaptação de serotonina, por exemplo, tá? Tá bom, Robson? Então dá uma olhada nessa questão, mais dopamina, mais adrenalina no seu caso, tá? Acho que é uma pergunta besta, mas existe algum processo de preparação para uma grande perda? Rapaz, eu não sei como te perguntar isso, como te responder isso, Zuki, perdão. Eu descobri a bipolaridade. Gleison do céu, mas é problema, hein? Parei de tomar os remédios, hoje eu faço só psicoterapia. Cara, vou te falar, quanto menos medicamento, melhor, tá? Medicamento, uma coisa é você tomar suplementação, fitoterapia, você se alimentar da forma correta. A outra é você se entupir de medicamento. Tá? Medicamento, mesmo sendo farmacêutico, cara, eu sou um farmacêutico muito ruim, eu entendo muito de farmacologia, mas muito pouco dos fármacos em si, que eu nunca fui farmacêutico de balcão, né? Eu sou farmacêutico de estudo mesmo, de ler, né? Então, o que eu te digo, cara? A indústria farmacêutica, ela te quebra a perna para te vender a muleta. Essa é a grande verdade. Ela quebra a perna e vende a muleta. O que significa? Ela te vende o remédio, gera um problema e vende outro remédio. Né? Regina. A Regina falou um negócio, não sei se a Regina está online ainda, porque faz uns 5, 6 minutos que ela falou. Os psiquiatras não veem as vitaminas. Exatamente. Isso acontece muito, tá, gente? Ansiedade e depressão. Fica um alerta muito bom da Regina aqui. Eu vou até fixar, tá? Da Regina, o que acontece muito em consultório. Isso eu tô falando na prática clínica aqui, tá? Atendendo vocês, o que acontece. Opa, peraí que eu abri um bagulho errado aqui. Regina, o que a Regina falou é o seguinte. Você chega no psiquiatra depressivo, você chega no psiquiatra ansioso, tá? E aí, o psiquiatra te dá um medicamento para ansiedade, para depressão, e ele vai testando o medicamento até dar certo. Geralmente nunca dá certo, né? É só perguntar para um psiquiatra quantas pessoas ele curou, né? Nunca curou ninguém. E ele não pede uma B12, não pede uma vitamina D, não pede um hemograma para saber se a pessoa tá anêmica, porra. Não pede um hemograma. Testosterona dos caras em 200, o cara depressivo e tomando antidepressivo. Você dá um pouco de testosterona para esse cara e a vida dele volta. Né? Esses tempos mesmo, um cara ali que tomava 5 anos antidepressivo, sempre depressivo. Tomando antidepressivo, estava depressivo. Ele tinha hipotireoidismo de Hashimoto e nunca nenhum médico pediu. Eu pedi o exame, mas na hora, era visto pela sintomatologia dele, era visto que ele tinha hipotireoidismo. Eu pedi os exames, deu confirmação, né? Foi diagnosticado com hipotireoidismo de Hashimoto. Demos T4 para ele, acabou a depressão. Acabou a depressão do cara. 5 anos tomando antidepressivo. Com um pouquinho de T4 foi resolvida a depressão dele. Então é nesse absurdo que chega a psiquiatria. Tá? Infelizmente, tá? Então ansiedade e depressão, a gente fala muito aqui sobre neurotransmissor. Lógico, a gente fala de serotonina, GABA, dopamina, adrenalina, né, acetilcolina, tanto faz. Mas a gente fala muito pouco, a gente esquece muito dos hormônios sexuais e dos hormônios tireoidianos. E às vezes numa porra de uma anemia, tá bom? Beleza? Deixa eu ler aqui, vamos lá. Galera, obrigado Mimassuda pelos presentes, Yuri Mortati também, Barbosa também, muito obrigado Rosemary. Não esqueçam aí de colaborar com a live, não esqueçam de seguir principalmente para receber notificações das lives que eu faço todos os dias, tá? A live de hoje, o Fernando Calixto foi a pessoa que mais ajudou na live de ontem, então ele escolheu a live de hoje. E hoje, a pessoa que mais ajudar financeiramente na live a bater a nossa meta também vai ser a pessoa que vai escolher a live de amanhã, tá bom? Eu estou lendo as perguntas, eu peço encarecidamente que aguardem, tá bom? Que logo eu vou chegar na pergunta de vocês. Não vou saber responder todas, tá? Não tem jeito de eu saber responder todas. Tem umas perguntas que daí não dá para responder mesmo, tá? Cara, eu não gosto, a Rosa perguntou do lítio, eu não gosto de lítio pelas alterações tireoidianas, tá? Eu não acho que lítio, assim, lítio ajuda muita gente mesmo, mas eu não gosto dos problemas no cálcio que ela gera, na paratireoide e na tireoide. Eu acho o lítio extremamente perigoso. Extremamente perigoso. É absolutamente comum em consultório a gente ver uma pessoa tomando lítio e, assim, virar uma pessoa com hipotireoidismo. A paratireoide para o espaço, né? A gente tem a tireoide e a paratireoide. A paratireoide para o espaço porque ela não consegue acompanhar, né, as alterações de cálcio sérico e cálcio iônico. É bem complicado o lítio, tá?
Estou com muita dor nos braços, ombro, no braço, fraqueza. Pode ser ansiedade? Isa Vinhal. Não, dor não, Isa. Dor não. Geralmente a ansiedade, a sintomatologia que ela dá é meio de infarto. Você parece que vai infartar. Tá? A gente chama de sensação de morte iminente. Isso na prática clínica a gente chama de sensação de morte iminente, tá, Isa Vinhal? Não é dor, é um formigamento, é dor no peito, aperto no peito, parece um infarto, tá? Dores nos braços? Não me parece ser outra coisa, tá bom? Salve, Japa, agora que eu vi sua mensagem, tá? Como é que você tá, velho? Miguel, obrigado, velho. Nossa, já estamos aí em 47% da meta. Deixa eu anotar aqui, galera, porque eu tava com um clarão na frente, eu não tava vendo, tá? 47% da meta, agradeço. Nossa meta é 100 seguidores por dia, o que a gente tem batido com facilidade, né? 150, 200 seguidores por dia. E a meta financeira a gente não tem batido quase nunca, né? Então, mas estamos aí, tentando aí 50 por dia. Tá bom? O doutor é psiquiatra? Não sou psiquiatra. Eu sou... Ui, pera que eu fiz uma cagada aqui. Só um segundo, gente. Ixi, fiz uma grande cagada, na verdade. Aqui... Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Enfim, tá bom? Não sou psiquiatra. Eu sou terapeuta integrativo, esteticista, nutricionista, farmacêutico com bacharel e biomédico. Tá, Regina? É isso. Maridu, como se trata a depressão e as crises de humor no hipotireoidismo? Você trata o hipotireoidismo. A tua pergunta é a tua resposta, Maridu. Você trata o hipotireoidismo. Começa aí. Você não tem que tratar o sintoma, você tem que tratar a causa, né? Então vamos lá. Você tem hipotireoidismo, Maridu. E por conta do hipotireoidismo você tem depressão. Você não vai tratar a depressão. Não adianta você ficar tomando antidepressivo. Você vai tratar o quê? A causa. A causa, né? Tá? Então, o teu carro quebrou. O guincho não é a solução, né? Você tem que arrumar o motor. Não vai andar botar o carro no guincho e ficar andando com o guincho para cima e para baixo, né? Você vai botar o guincho, vai levar até o mecânico e vai arrumar o motor. É mais ou menos, você tá com problema, você vai até o médico e arruma o problema. Tá? Não é ficar batendo no sintoma. Mimassuda, estou ansiosa e estou tentando engravidar há 6 meses. Meu marido toma dura. Ah, não, mas daí também te ferra, né? Não vai engravidar com ele tomando dura. Não vou dizer que não vai, mas a chance diminui enormemente. Você tem que fazer um espermograma no seu marido, deve estar bem reduzida a motilidade dos espermatozoides, tá, Mimassuda? Ele, assim, ó, por 2 motivos. Primeiro, que ele pode estar estéril, tá? Ele toma dura 1 por semana. Pode estar estéril, pode não estar, pode estar. A segunda coisa é a qualidade do espermatozoide. Quando a gente usa esteroide anabolizante, Mimassuda, a gente tem uma queda nos homens, né, uma queda de qualidade no esperma, principalmente com alguns esteroides muito específicos, assim, hemogenin, dianabol, né, algumas coisas dessas aí geram uma piora na qualidade dos espermatozoides. Mas a motilidade no geral, a qualidade no geral, vai ser reduzida ou até anulada com a utilização de uma testosterona exógena. Ele tem que parar. Qual é o tempo que eu peço para parar? Direto. Toda semana aqui. Eu sempre brinco aqui que eu sempre engravido alguém. Eu sempre falo que todo mês eu engravido alguém. Porque, direto, né? Tem muita gente que me procura para isso, né? Procura para fertilidade masculina e feminina. Então eu atendo o casal, né? E o casal... E o casal busca maior fertilidade para ambos, uma qualidade na gestação, né? Então a gente faz o preparatório, né? A gente faz a pré-gestação, o gestacional e a dieta da lactante, tá? Então, assim, o que acontece, Mimassuda? Cara, tá difícil aqui. O que acontece? Eu peço sempre 3 meses sem qualquer tipo de esteroide anabolizante e contraceptivo, tá? Beleza, minha cara? Então começa por aí. A ansiedade vai ter que ser resolvida também, é meio óbvio, mas começa nessa questão hormonal sexual, tá bom? Obrigado pelo presente, obrigado a todo mundo que tá ajudando, JPN também, obrigado, eu logo chego nas perguntas lá de baixo, deve faltar umas 30, 40 perguntas aí para eu chegar lá embaixo, tá? Então vocês aguentam aí, beleza? Não vou conseguir responder todas, é inviável, tá? Já ouviu falar sobre os efeitos psicológicos da tirzepatida? Já viu isso na prática? Vejo na prática direto, M. Quaresma. Absolutamente comum. O que acontece, tá, Quaresma? A tirzepatida, ela tem uma trava do sistema dopaminérgico. É isso,
Então você pode ver que a tirzepatida é utilizada para vício, né? Ela é muito utilizada para redução de compulsão alimentar, é utilizada para retirar o cigarro, retirar o álcool, né? E por aí vai. Exatamente porque ela aumenta demais a prolactina, ela acaba aumentando por queda da dopamina. Então ela segura muito a expressão dopaminérgica, que por consequência, né, aumenta a prolactina, tá? Isso é um efeito psicológico gravíssimo da tirzepatida, que é a falta de função. É a falta de querer, é a falta de vontade de fazer, tá? É uma hipoexpressão dopaminérgica. Isso é terrível na tirzepatida e é um dos grandes motivos que eu não gosto da utilização dela, tá? Isso é absolutamente comum, tá bom? Cara, eu fiz um negócio aqui, não sei que diacho que eu fiz, cara. Só um pouquinho que eu fiz uma cagada aqui, eu bati no teclado, vocês me dão um segundo. Não sei que diacho que eu fiz, cara. Aqui, só um segundo, tá? Já vou ler aí com vocês. Deixa eu ver o que aconteceu. Cara, não sei. Vocês me dão um segundinho, já vou ler as perguntas, tá? Eu fiz alguma cagada grande aqui. Aê, arrumei. Meu Deus, ferrei com minha tabela aqui. Sua opinião sobre a utilização de óleos de cannabis para ansiedade e depressão. Você quer na teoria ou na prática? Na teoria funciona muito bem, na prática funciona para alguns. Essa é a grande verdade, tá, Hélio? Na prática, o que eu tenho visto acontecer? Eu tenho visto acontecer da pessoa começar a utilização de cannabis, se sentir muito bem e depois se sentir muito mal. A depender se tem THC, se não tem, né? E por aí vai, tá? Mas o óleo de CBD, no geral, o que eu tenho visto funcionar muito bem é para autismo, tá? Para ansiedade e depressão, não. Inclusive, eu mesmo já testei para ambos, que eu sou um cara extremamente... Eu tenho TAG fudida, assim, transtorno de ansiedade generalizada e depressão fudida desde sempre, assim, desde que eu nasci, né? Me melhorou muito a questão do autismo, mas minha ansiedade acho que até piorou, tá? Então, não gostei muito na prática, tá? Vamos ver... Tem alguns peptídeos que ajudam a ganhar massa... É possível tratar a ansiedade com o uso de trembolona? É possível tratar, mas a chance de dar certo é muito reduzida, tá? É terrível, porque a trembolona, daí a gente não tá falando só de neuro, né? A gente tá falando de mais um monte de coisas, inclusive extremamente androgênicas e adrenérgicas. Aí trembolona é um pouco mais complicado. Você tem a hiperprolactinemia, aí você tem várias questões, mas é possível sim, é possível tratar. Boa noite, essa live vai ficar gravada? Depende de quantas pessoas a gente bate, tá, Suzana? Se a gente bate a meta financeira e a gente bate acima de 10 mil pessoas... Ai, cara, hoje tá tudo difícil aqui. Bate acima de 10 mil pessoas, a live fica gravada, tá? Oi, estou substituindo clonazepam por sertralina. Com desmame da sertralina, acha que pode dar certo? Não entendi. Se você está no clonazepam, aí você vai para a sertralina e vai desmamar a sertralina? Pode. Mas é terrível tirar a sertralina, mas pode dar certo sim, Souza. Tive depressão e tenho ansiedade, mas eu percebo que quando tem algum problema, a depressão, a composição de vitamina deixar rico, ficar grande. Cara, tem várias perguntas que eu não estou entendendo hoje aqui. Não sei se sou eu que não estou sabendo ler ou as pessoas não estão sabendo perguntar. Realmente, minha B12 estava em 60, meu psiquiatra nunca pediu o exame. Cara, isso zinho. Isso é insano, né, cara? Insano. Imagina 60 de B12, cara. 60 de B12, acho que você não levanta da cama, velho. Tá? E aí, o médico, o que o psiquiatra te deu? Te deu um medicamento, né? Mas não pediu o exame de B12. É bizarro. Baixo 17, imagina? 17, Renata? Eu acho que eu nunca vi uma B12 17 na vida. O vício em corticoides pode interferir... Vício em corticoide? Você disse porque você não sente dor quando você usa corticoide, aí você usa direto? Pode interferir para quem tem depressão e ansiedade? Não sei até que ponto vai interferir para bem, para o mal, né, Lari? Porque querendo ou não, ele é anti-inflamatório, né? Se for um intestino inflamado que está gerando depressão e ansiedade, capaz de corticoide até melhorar. Mas vício por vício, ele vai ferrar com a ansiedade. É meio óbvio, né? Vício sempre vai te ferrar, principalmente por hiperexpressão dopaminérgica, que vai dessensibilizando o receptor dopaminérgico e você vai ficando cada vez pior. Né? Isso acontece, vício é vício é terrível, é isso. Agora, o corticoide, como corticoide, não vejo problema. Eu acho que o vício que é o problema aí na tua frase.
Doutor Alex Alves, o teu problema de depressão, né? Você mesmo falou, déficit de vitamina D, texto em 280, né, Alex Alves? Não tem o que dizer, né? Essa depressão, essa falta de energia não é depressão, isso é falta de vitamina D, é falta de testosterona, né? Aí você precisa repor isso, não tem muito o que te dizer. Subir isso, né? É subir de alguma forma natural ou repor. Ritalina dá uma depressão depois que passa o efeito. Isso é normal? Sim, cara. É o rebote dela, né? É a ressaca da Ritalina, né? O Venvanse tem a mesma coisa, né? Ressaca de Venvanse, ressaca de vitamina, tá? De vitamina, de Ritalina, tá? É absolutamente comum, tá, Gabriel? Absolutamente comum. Ele gera uma hiperexpressão dopaminérgica, uma hiperexpressão adrenérgica e depois você não tem mais isso, né? Gera uma ressaca mesmo, tá, Gabriel? É absolutamente comum. Com Venvanse dá a mesma coisa. Estava com depressão e ansiedade, na verdade era minha testosterona baixa, 300, é exatamente isso. Homem com testo 200, 300, o cara nunca vai se sentir bem para valer. Isso não existe, tá? O que o doutor me diz de escitalopram? Eu sou totalmente contra. Citalopram, sertralina, absolutamente contra. Eu sou contra até bupropiona. Tá? Não gosto de nenhum tipo de modulador de humor. Não sou a favor. Ponto. Já fui usuário ferrenho de escitalopram. Não sou a favor. Mesmo. Boa noite, eu uso venlafaxina. Também não sou a favor. Você faz atendimento, você é médico, Rosemary? Não sou médico, eu sou nutricionista, farmacêutico, biomédico, terapeuta integrativo, esteticista. Tá? Eu faço atendimentos nutricionais, né, com toda essa carga junto, tá, Rosemary? Junto com farmácia, com biomedicina, com o que for necessário. Tenho especialização em fitoterapia, então é bem focado em fitoterapia, suplementação e plano nutricional, tá, Rose? Para mim, ser bem sincero, não existe tratamento sem adequar a dieta. Eu até faço a consulta clínica, né? A consulta integrativa, perdão, que é uma consulta sem dieta. Ela é focada em fitoterapia e suplementação, tá, Rosemary? Eu faço elas todas as sextas-feiras, né? Eu faço esse tipo de consulta, mas eu acho que a pessoa deveria fazer a dieta junto, tá? Eu tomo sertralina, bup e rivotril. É o padrão, tá, Tereza? É o padrão ouro da psiquiatria, tá? Cara, nunca vai sair disso. Gente, quando vocês tomam, e tá quase todo mundo tomando, né? Ou um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou tá tomando um benzodiazepínico, né? Um clonazepam, diazepam. Vocês que tomam, ou os amigos de vocês que tomam, as pessoas que dizem para vocês que tomam, perguntem a essas pessoas, ou perguntem a vocês mesmos que estão tomando, se vocês estão bem, se isso curou, se isso te ajudou. Geralmente a pessoa é ansiosa, toma antidepressivo há 10 anos e continua ansiosa. Porque vocês não estão atacando a causa, vocês estão atacando o sintoma. Essa é a grande verdade. Não adianta você curar, você cuidar da depressão via serotonina e você ter um problema glutamatérgico, por exemplo. Um excesso de glutamato na refeição, que vai gerar uma hiperexpressão glutamatérgica, que vai gerar uma dessensibilização de receptores glutamatérgicos. Então você acerta numa coisa e erra em outra. Tá? Então não adianta tomar antidepressivos para a depressão. Porque o antidepressivo para a depressão só vai agir na serotonina na fenda pré-sináptica, onde ele vai botar mais serotonina lá para ser utilizada. Se não existe cálcio suficiente na sua refeição, se não existe água suficiente nas suas refeições, o cálcio nem consegue fazer o pulo para dentro do cérebro. Ele vai ficar lá. Então não adianta tomar remédio. Não adianta botar gasolina num carro quebrado, pô. Tá? Acabei de ter uma crise de ansiedade, tenho generalizada. Agora estou aqui. Me senti culpada. Não, mas é absolutamente normal, Dura Gomes. Não precisa se sentir culpada. Todo mundo tem. Vou te falar que tá todo mundo ansioso. Tá? Não se culpe, é normal. Se eu tenho se eu tenho algum órgão inflamado, isso pode causar alguma ansiedade na mente? Geralmente, quando você tem uma inflamação intestinal, tá, do Santos,
O restante das inflamações só são um problema para esse tipo de coisa quando gera inflamação sistêmica, né? Então, quando você tem uma inflamação tipo a mulher, vou dar um exemplo besta aqui, né? Mas que funciona muito. A mulher tem endometriose, então o endométrio dela vive inflamado. Com o endométrio dela inflamado, inflama o intestino. Aí, por conta do endométrio inflamado, né, da endometriose, ela vai ter inflamação intestinal. Por conta da inflamação intestinal, ela não vai conseguir que a serotonina vire 5-HTP, né? E por aí vai, tá? Entendeu? Daí sim, aí a endometriose pode gerar, né, por ser uma inflamação que vai afetar o intestino, vai fazer com que a serotonina dela não seja produzida lá onde deve, tá? Uhum. Regina, hoje é só ansiedade e depressão, né? Aí parar de fumar, aí é outro papo. Aí a gente tá falando de vício. Aí é outros 500. Eu tomo Prazolam e Zolpidem há 7 anos. Quais são os riscos? Pelo amor de Deus, quais são os riscos? Demência é o principal deles, né, Cristina Reis? Principal risco é demência. Todo benzodiazepínico pode gerar demência, cara. Esse é um grande problema dos benzodiazepínicos, né? Principalmente Rivotril gera muito disso, né? Tá? Gera muito, muito, muito disso. Tá? Deixa eu puxar aqui, vamos ver que o nosso chatzinho hoje está colaborando, hein? Derek, eu não entendi. Derek, parece que faltou alguma coisa. Eu não sei se você está falando disso. Não entendi, Derek. Uhum. Essa live tem tanta testosterona que tá até uma senhora dura. Eu não vi a senhora dura aí. Boa noite, tenho uma dúvida. Não, Priscila, hoje é só ansiedade e depressão, tá? Mas faz mal sim, Priscila. Não vou entrar em detalhes, mas faz mal. Tem que usar K2 junto, tá? Luiz Pavanetti, eu uso esse Citalopram, posso usar texto? Acho que isso daí é o menor dos seus problemas. Em tese pode. A grande questão é que testosterona aumenta a expressão serotoninérgica, tá? Você tem que pensar nesse tipo de coisa, cara. Quando a gente usa esteroide em alguma pessoa, você tem que pensar no tipo de reação que vai gerar. Aumento de testosterona gera o quê? Hiperexpressão serotoninérgica. Se você já toma um escitalopram, o que você vai ter? Um aumento de captação de serotonina. Você vai ter um aumento de serotonina circulante. Se você tem uma hiperexpressão serotoninérgica da testosterona mais a serotonina do escitalopram, pode gerar o quê? Uma crise serotoninérgica. Aí o cara toma escitalopram, toma testosterona e tem crise de diarreia. Ele não sabe por quê, tem febre, diarreia. Então não é assim, né? Tem que pensar um pouco mais longe. Tem que pensar um pouquinho mais longe, né? Quando vocês vão tomar bomba, não é só tomar bomba, né? Quando vão tomar só remédio, não é só tomar remédio. Tá bom? Mima, Suda, Cláudia, Reginaldo, Pedro e Luciana, obrigado pelos presentes, tá bom, gente? Vou atualizar a nossa meta, estamos em 52%. Eu agradeço vocês, falta $5 apenas pra gente bater nossa meta, tá? Muito obrigado, não esqueçam de ajudar na live, não esqueçam de seguir, de curtir, né, de compartilhar, enfim, participem da live de alguma forma. E se vocês seguirem, vocês consequentemente vão receber as notificações das lives, né? Ó, o Miguel aí, Miguel, obrigado, velho. Miguel, Fernando, o Zuki, o Jeff, Yuri, sempre estão apoiando bastante a live aqui, tá? Muito obrigado, velho. Obrigado mesmo. Vamos lá? O que o senhor me disse sobre Clomid? Não. Hoje é só ansiedade e depressão, tá? Só ansiedade e depressão. Não vamos misturar as bolas aqui. Tenho TAG e depressão, é o padrão, tá? Aí sim, quando você tem TAG, galera que não sabe, TAG é transtorno de ansiedade generalizada, tá? Geralmente TAG e depressão, aí é serotoninérgico mesmo, tá, Tereza? Aí quando você tem os dois, geralmente é serotonina, tá? Bia, caralho, eu sou a única aqui que não usa ansiolítico antidepressivo? Provavelmente é uma das poucas, né? A gente atende muita gente. A Bia é minha esposa, só que eu não falo dos meus pacientes com a minha esposa. Ela não sabe dos meus pacientes porque eu preservo a identidade deles e os sintomas deles. Então a Bia não sabe o tipo de paciente que eu atendo por respeito aos pacientes. Mas, falando aqui sobre o geral dos pacientes, é isso mesmo, tá? Muita gente hoje em dia utiliza ansiolítico antidepressivo. A verdade é como é. Doutor, eu tomo Pondera, mas minha libido foi pro saco. Com toda certeza, meu caro. Você usa só Pondera? Pondera XR? O que o XR tem que eu não lembro? XR é só a paroxetina ou tem mais algo? Não, é paroxetina prolongada, né?
Cara, é normal, tá? A gente já falou sobre isso, eu fiz até uma live esses tempos, tá? Sobre, Rafaela, sobre a ação, né? Opa, ganhei alguma coisa pesada do Pedro aí. Obrigado, Pedro. Porra, valeu, velho. Obrigado mesmo, mano. Tá, Fernando também, né? Obrigado. Luiz Pavanati, também obrigado. Muito obrigado, galera. Valeu, valeu mesmo. Seguinte, eu fiz uma live esses dias sobre o uso de antidepressivos e a relação com a libido. Infelizmente, a gente chega num estado com o uso de antidepressivos, tipo a paroxetina, tipo o escitalopram, a sertralina, a gente chega num estado neutro, tá? A pessoa que falou que perdeu a libido ali com a paroxetina, tá? Com o Pondera. A gente chega no estado neutro, tá? Com venlafaxina acontece também, né? O que acontece, cara? A gente chega no estado onde não chegamos mais na depressão profunda, né? Mas também não temos mais vontade de nada, né? Então a pessoa fica no que a gente chama de apática, apatia. E essa apatia gera uma queda de libido. A libido, ela não tem que ter apenas, né? Quando vocês falam em libido, a gente fala muito de testosterona, de hormônios sexuais, mas a libido, para funcionar, ela precisa principalmente de um estímulo dopaminérgico e adrenérgico. Então, se a pessoa não tem esse estímulo dopaminérgico e adrenérgico por conta do uso corriqueiro e crônico de antidepressivos, ela não vai ter o estímulo, mesmo que a testosterona do cara seja 1000, mesmo que o ciclo da mulher esteja perfeito, ela esteja em idade fértil no período fértil do ciclo menstrual dela. Não vai ter por quê? Porque o estímulo inicial, que a gente chama de iniciação sexual, precisa de dopamina e adrenalina. Tá? E aí, infelizmente, né, olha só o que você está fazendo. Você está cuidando da ansiedade. A ansiedade é o quê? Adrenérgica. A ansiedade é da adrenalina. Né? Se você baixa o teu poder adrenérgico, né? Baixa a adrenalina e o efeito da adrenalina no cérebro, você não vai ter o estímulo necessário à iniciação sexual. Tá bom, gente? Então, infelizmente, os antidepressivos vão deixar vocês mais calmos, mas vão deixar mais apáticos e sem iniciação sexual. Tá bom? Beleza? Regina, desculpa por aquela pergunta. Não, fique tranquila, minha cara. Fique normal. Nossa, de boa. Estamos aí todo dia lidando com tudo aqui. Pergunta errada, pergunta certa. Fique tranquila. Tá? Fernando, obrigado. Porra, Pedro, obrigado, velho. Pedro tá fortalecendo demais hoje, velho. Obrigado, tá? Vinícius, Fernando, Pedro, obrigado. Miguel, obrigado, gente. Mesmo. Deixa eu voltar as perguntas aqui. Ai, meu Deus, cadê? Meu Deus. Eu vou ter que ir lá para baixo. Aqui. Bipolaridade também vem de inflamação? Não. Não que a inflamação não piore a bipolaridade, vai piorar, lógico, né, por conta das alterações dos neurotransmissores. Mas aí bipolaridade você já está falando de uma leva, né, de um monte de neurotransmissor junto. Eu posso fazer uma live aí sobre bipolaridade, não é o meu forte, para ser bem sincero, até porque não é uma coisa que eu lido muito aqui em consultório. Entendo um pouco, mas talvez não o suficiente para discorrer sobre ela, tá? Rejane, obrigado. Eli, obrigado também, tá? Eu não posso parar, já tentei desmamar, mas parei no hospital várias vezes. É isso aí. Vocês tomem muito cuidado ao utilizar, mesmo antidepressivos fracos, né, como um escitalopram da vida, até indutores de sono ou benzodiazepínicos, né, tipo alprazolam, diazepam, clonazepam, zolpidem e por aí vai. Tá? Vocês tomem muito cuidado porque a retirada desses medicamentos é extremamente difícil. Tá? Extremamente difícil mesmo. Tá bom? Venlafaxina me fez ficar sem ereção. O que fazer? Cara, a resposta, você vai odiar a resposta, Canuto, mas é a resposta que eu tenho. É parar com a venlafaxina. É uma resposta de merda, mas é a resposta que eu tenho. Não adianta você bater de frente com medicamento, você não vai conseguir. Não vai melhorar. Tá? É uma resposta de merda, mas infelizmente é isso, cara. É parar. Tá? Tipo, eu sou viciado em tal coisa, o que eu faço? Pare de jogar. É isso. Né? Tá bom? Não tem muito como bater de frente. Tem como minimizar, Canuto? Tem, mas vai ficar bom? Não vai ficar bom. Sozinho você não vai conseguir. Talvez com ajuda consiga, ainda mantendo a venlafaxina, talvez você consiga. Mas nunca vai ficar bom pra valer, tá?
Luiz Pavanetti, obrigado, de nada. Flávia, boa noite, boa noite. Gostei da explicação farmacocinética, tamo junto. Alguma coisa eu lembro, eu não consigo lembrar de tudo, tá, Gilberto? Não dá, né, cara? É um monte de coisas que eu tenho que lembrar no dia aqui, mas eu tento lembrar de quase tudo. Às vezes pode ser uma cagada, tipo, inverter as coisas pode acontecer, né, cara? Tipo, acho que eu inverti agora, não. Eu até falei triptofano, vida 5-HTP, né? Não, falei certo. Qual data você tem para atendimento após a contratação da assessoria? Vadiatic. Eu acho que tem 2 vagas para outubro. Tá? Vadia. Não sei como é que fala. Vadia. Eu acho que tem 2 vagas para outubro, tá? Toma esse Citalopram com orientação, mas comecei a sentir uma agonia noturna sempre no início do sono. Cara, eu vou te falar, André Sokolovski, que eu não lembro o motivo. Mas isso é normal, é um colateral típico do escitalopram e do citalopram. Eu só não lembro por que dá essa agonia. Eu não vou saber te dizer agora, tá? Eu não tenho nem como colar aqui, que eu teria que abrir ChatGPT e tal para me ajudar a fornecer um motivo. Mas eu não lembro mesmo, tá? Perdão. Tem que analisar a testosterona também, sempre, tá, Pedro? Depressão, ansiedade... Opa, peraí que o TikTok ia fechar minha live aqui. Peraí. Fecha não, cara. Fecha não, Zé. Sempre, tá, cara? Sempre. Tá? Você vai avaliar ansiedade e depressão, você tem que avaliar hormônios sexuais, hormônios tiroidianos, anemias e hipovitaminose, que a gente chama, né? Falta de vitaminas. Tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar nossa meta. Nossa, 8 pessoas me chamando, cara, no WhatsApp essa hora, cara. Pô, paciente me chamar essa hora é muito foda, cara. Estamos aí em 79%, 79% da nossa meta batida, tá? Engordei muito com medicação controlada, padrão também, cara. Padrão, absolutamente padrão, tá? Porque altera neurotransmissor. E aí sim você tem um problema, né? Você tem um grande problema quando você começa a brincar com o neurotransmissor. Acabei com a minha ansiedade com carne, gordura, torresmo. Opa, que bom. Que boa forma de acabar com a ansiedade. Tô na raça correta? Assim, não precisa ser na raça sozinha, sem ajuda, né, Elise de Paula? Pode ser na raça com ajuda, né? Mas sem medicamento de preferência, né? Flávia, sobre Venvanse, eu não vou ficar falando sobre Venvanse hoje, que a nossa questão é ansiedade e depressão. E Venvanse seria TDAH, né? Daí a gente não vai conversar hoje sobre isso, tá? Estou desmamando e começando com sertralina, daria certo? Souza, são coisas diferentes, né? São coisas totalmente diferentes. Não sei se você deve estar, então, para ansiedade. Se você tomava clonazepam e está indo para sertralina, o teu problema é a ansiedade, né? Então, assim, Souza, eu não acho que vai dar certo a longo prazo isso daí. Como eu já expliquei, a sertralina no começo vai te fazer bem, depois não vai fazer. O que o pessoal costuma fazer? Ele costuma começar o tratamento com um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? Com os antidepressivos clássicos que vocês conhecem, tipo sertralina, citalopram e por aí vai. Ele começa a tratar e a meta de tratamento é 8 a 12 meses. E aí o cara faz 8, faz 12, faz 15, faz 18, faz 24. E aí, quando você vai ver, a pessoa está 10 anos tomando antidepressivo. Eu não acho válido. Aumento de prolactina, tem que ficar cuidando, né, com hiperprolactinemia, queda de leucócitos, né, a gente tem leucopenias, tem vários problemas no uso crônico do antidepressivo. Souza, como tratamento pontual, pode ser que sim, só que não adianta você tratar pontual e não arrumar o problema. Não adianta você pegar um carro que está tudo ferrado de lata e passar um banho de tinta nele, que já está todo enferrujado, ele vai continuar corroendo, né? Então ele vai continuar corroendo e a pintura vai estragar daqui a pouco. Então assim, vai tomar a tua sertralina, seria o banho de tinta, mas você tem que fazer a funilaria antes, tá? Senão não vai funcionar. O que você indica para aumento de texto? Não, hoje é só ansiedade e depressão, tá? Comecei a tomar clonazepam para dormir, tive uma crise de ansiedade terrível porque fiquei sem. Aí você gera um outro problema, né, Daisy? Geralmente o viciado em clonazepam, em diazepam, ele tem sempre o clonazepam na bolsa, na mala, no bolso, tá? Isso é triste, cara. A pessoa às vezes nem usa mais, mas tem o clonazepam guardadinho ali. Eu digo porque eu era esse cara. E eu tenho vários pacientes que são assim, tá? Então, você às vezes ficou sem o clonazepam e teve a crise de ansiedade, não só porque você não tomou, mas porque você sabia que não ia tomar, que estava sem. Tá? É vício mesmo isso daí. É triste mesmo, é de chorar mesmo. Tá?
Carneiro Otaku, obrigado pelo presente. Cristina Reis também, obrigado pelo presente. Logo eu vou chegar nas perguntas lá de baixo, tá? Estamos aí em 79% da meta. Falta $2 pra gente bater nossa meta, então não esqueçam de ajudar financeiramente, de curtir e de seguir também, né? De seguir porque vocês vão sempre ter um assunto novo nas lives. Lembrando que o seguidor hoje, o espectador aí que mais ajudar nos presentes vai ser quem vai escolher a live de amanhã, o tema da live de amanhã, tá? Então, não esqueçam disso, né? Tá? Não esqueçam. Hoje, por exemplo, foi o Fernando. Hoje, pelo jeito, vai ser o Fernando de novo que vai escolher o tema da live de amanhã. Então, o maior presenteador da live é uma forma de vocês retribuírem, né? Eu estar falando aqui, eu peço isso, né? E aí eu também retribuo deixando vocês escolherem o tema, o que é muito legal, né? Então, uma participação mútua, uma via de mão dupla, né? Tá bom? Priscila, obrigado pelo presente, cara. Foi fortalecendo mesmo, tá? Obrigado, Yuri. Mr. Priviera também, obrigado. Deixa eu dar uma lida nas perguntas aqui. Logo eu chego nas perguntas lá de baixo, eu peço paciência, tá? Logo eu chego lá embaixo. Vamos ver aqui. Parari. Tô fazendo desmame de risperidona, mas vou ao médico para fazer desmame do dual. Tá bom. Como que trata burnout, Pedro? Meu Deus do céu. Pedro, seguinte. Burnout, ele não é algo ruim. O burnout, ele é um mecanismo de defesa. Ele vai te dar um shutdown para você não pirar. Essa é a verdade. Tá? Então você não trata o burnout, você trata a causa do burnout. Qual que é a causa do burnout? Qual que é a causa? O excesso de trabalho, né? A falta de sono e por aí vai. Cara, o que você obrigatoriamente tem que fazer, né, no burnout? Você tem que dormir, você tem que controlar níveis de cortisol, você tem que controlar níveis de prolactina. Tá? É obrigatório controle adrenal, tá, cara? Não tem como. Se você não controlar o eixo hipófise, hipotálamo, adrenal, você vai ter problemas graves, pressóricos, inclusive, tá? Então, assim, começa controlando o cortisol. Começa controlando o sono, principalmente, tá? Aí, lógico, né, que resolver hipovitaminose, esse tipo de coisa, sempre vai ajudar, são agregados. Mas o burnout daí já foge um pouco da ansiedade e depressão. Vai ser realmente controle do hipotálamo, hipófise adrenal, tá? Começa por aí. Porque é o shutdown, cara. Ele vai te derrubar para você não pirar, para você não travar o cérebro. Engordei muito com medicação. Agora vamos mudar. Pedro também queria saber, tá tenso por aqui, tá? Tomei Tandala. Fiz uso de escitalopram por um período, me deixou apático, mesmo após 2 anos sem uso. É isso aí, Hilton. É porque assim, o que acontece... Ai, cara, o que acontece, Hilton, é o que... Putz, entrou alguma coisa no olho aqui. O que acontece, cara, é o que eu falei pro outro rapaz agora, né? Vocês fazem um banho de tinta no carro que tá tudo enferrujado, mas não cuidam da lata, né? Então não adianta só tomar o escitalopram, parar de tomar o escitalopram e não utilizar as vitaminas e as modulações intestinais e otimizar os neurotransmissores, otimizar hormônios tireoidianos, hormônios sexuais, adrenais, como eu acabei de falar para o Pedro. Tá, Hilton? Então, assim, ou você otimiza tudo para parar, ou não vai dar certo. Tá? Ou até depois de parar também, mas falta otimização. O que acontece é que tá todo mundo meio no limbo, assim, né? Todo mundo se alimenta muito mal, todo mundo faz pouco exercício, todo mundo toma pouca água. Inclusive, meu amor, minha querida, você traz um copo d'água, que aqui acabou tudo já, tá? Se puder trazer um copo d'água, estiver ouvindo. Tá, então assim, começa por aí, Hilton, tá? Começa a tratar o que não está rendendo como deveria. E o que não está rendendo como deveria, é isso daí, é o básico de sempre, é vitamina B12 reduzida, ácido fólico reduzido, é vitamina D reduzida, testosterona reduzida, excesso de estradiol, tá? Neurologista me passou remédio porque fiquei com medo de elevador, disse que é ansiedade, e daí você precisa de remédio por causa disso, olha que louco, eu não concordo. Ansiedade pode despertar psoríase? Sim, pode. Você tem que pensar que as principais manifestações do corpo, né, começam na pele. Tá? Então a pele é um órgão gigantesco, né, e o intestino é outro órgão gigantesco. O intestino e pele apresentam manifestações com ansiedade, depressão e por aí vai. Psoríase é absolutamente comum. Tá? O que acontece, Lion Cortes? O que acontece quando você tem um excesso adrenérgico, né, tipo uma ansiedade muito elevada, um excesso de adrenérgico, excesso de adrenalina, né, você tem alterações intestinais. Essas alterações intestinais geram alterações adrenérgicas e serotoninérgicas terríveis, né? Esvaziamento gástrico, né, acelerado, aquela coisa toda. E isso gera
manifestações que a gente chama de manifestações cutâneas na pele. A psoríase é absolutamente comum em ansiedade. Já usei quetiapina e 20 gotas de Rivotril. Hoje uma quetiapina e 4 gotas só de Rivotril. Meu cacete. Cara, vocês estão usando muito remédio, de verdade. Eu acho loucura, desculpa. Vocês estão abusando, cara. Vocês estão abusando. Procurem uma segunda opinião. Não vão só na do psiquiatra. Não estou aqui dizendo que não deve ir no psiquiatra, não. Mas procurem uma ajuda a mais aí, tá? Parei na emergência com uma dor insuportável e falaram que era crise de ansiedade. Me recuso a acreditar. Sua corretora faz um exame cardíaco, né? Corretora, faz um exame cardíaco. É bem comum, tá? Eu vou te falar, se eu não me engano, de cada 10 casos, 8 ou 9 que acham que estão infartando são ansiedade. De cada 10 casos, 8 ou 9. Aí você tem que fazer alguns exames. Você tem que fazer ali CPK, né? CPK-MM, CPK-MA. Você tem que fazer alguns exames para saber se... Troponinas, né? Para saber se você teve um problema cardíaco ou não, tá? Bia, meu amor, eu pedi água. Não sei se chegou a ouvir. Se tu estiver ouvindo, você traz um copão de água para mim, por favor? Não sei se chegou a ouvir ou não. Aqui, fluoxetina pode usar por ano? Sem chance, sem chance, sem chance. Tá? Não pode, não. Eu vi uma pessoa falando que tinha tido lobotomia para os medicamentos. Achei estranho. Ô, louco? Aí eu também acho estranho. Também me sinto mais apática com esse Talopram, mais esquecido. O esquecimento... Os problemas na memória são típicos, tá? Eles são típicos mesmo. Porque você tem um reajuste, né? Você tem que pensar que assim... a tua mente está sempre em expansão e adaptação. E ela tem o tempo todo ligações, né, entre os neurônios. Tá? Quando você tem ansiedade, quando você tem depressão, quando você tem qualquer desses problemas, né, você tem uma falta de ligação em algumas coisas e um excesso de ligação em outras. Quando você usa o antidepressivo... Obrigado. Quer levar isso? Obrigado. Quando você usa o antidepressivo, você tem um rearranjo das ligações neurais. Tá, Lucília? Só que nesse rearranjo algumas coisas não ficam exatamente como deveriam ser. Então, você realmente muda características. Né? Você muda a característica da forma de pensar, da forma de agir, da forma de reagir. Tá? Por isso que eu digo que não adianta só jogar um banho de tinta em cima do carro que está enferrujado. Você tem que fazer a lataria dele. Tá? Uma dor insuportável, fluoxetina, papapi. Ansiedade pode desenvolver psoríase, já respondi, beleza. Denise Calixto, boa noite, boa noite. Mirtazapina tem aumentado minha compulsão por alimentos, principalmente carboidratos. Sim, exatamente. Isso que eu acabei de explicar sobre rearranjos neuronais, né? Neurais, tá? Tem que pensar nas alterações sinápticas, né? Você tem que pensar assim, os neurônios eles têm que conversar entre si numa certa frequência. E quando você começa a alterar esse tipo de coisa, você altera a frequência, você altera a conversa, você altera a sinapse, você altera a produção de certos neurônios, você altera a apoptose, a morte de alguns outros neurônios, tá? Então, não é brincadeira de criança. Por isso que eu acho muito triste quando vocês são ratos de laboratório, né? Quando fica só trocando remédio, o médico vai trocando, como se fosse um ratinho de laboratório. Tive taquicardia por conta da ansiedade. É normal? É absolutamente comum. É por isso que muita gente acha que está infartando quando está ansioso, né? Pensa comigo, André. A ansiedade ela vem do sistema adrenérgico. Logicamente, muitas vezes tem o sistema serotoninérgico envolvido, a serotonina. Mas sempre tem o sistema adrenérgico, da adrenalina. O que a adrenalina faz? Te dá taquicardia. Né? Um momento de adrenalina, teu coração dispara para o teu corpo responder mais rápido. Então, é absolutamente comum. Né? O teu olho vê a situação, ou você sente a situação no corpo, manda um sinal para o coração dispara. Quando o coração dispara, automaticamente ele manda um sinal para o eixo hipotálamo hipófise, ele vai lá e produz mais adrenalina. Tá? Isso acaba cansando o sistema adrenal. Aí vocês chegam no que a gente chama de fadiga adrenal. Né? E aí entra em outro papo já. Fico arrancando cabelo, qual seria melhor para essa crise? Alprazolam resolve ou esse Talopram? Não, carneiro otaku. Não vai resolver um medicamento. Isso daí você tem que ir num psicólogo, de verdade. Tá? Isso aí você precisa entender o porquê que você faz isso. Não é um medicamento que vai te arrumar. Tá? Doutor, como diferenciar uma crise de ansiedade para um infarto? Sua corretora, é muito difícil. Sempre parece, porque quando a pessoa está ansiosa, ela já acha que está infartando. A questão aqui do infarto, geralmente é dor pesada mesmo. É uma dor incapacitante da pessoa não conseguir caminhar. É uma dor. Não é uma dor que você sai andando e sai chorando, não. É uma dor
extremamente fortes, mas não é todo infarto que tem dor. Então, como é que você diferencia? Fazendo os exames que eu falei ali. Você vai fazer troponina, vai fazer CPK, vai fazer vários exames para saber se teve, né, ou não um infarto. Tá? Mas se você tivesse infartado, provavelmente você não estaria aqui conversando agora. Tá? Gente, só pergunta sobre ansiedade e depressão, tá? Beleza? Deixa eu adicionar aqui. Tem muita pergunta que não é sobre ansiedade e depressão. Eu não vou responder. Não é de sem vontade de responder, porque senão foge e o algoritmo joga para outras pessoas. E hoje a gente quer falar com as pessoas da ansiedade e depressão, tá? Beleza. Minha filha, 17 anos, tem depressão e ansiedade. O médico passou Aristab. Vi diferença no início, mas faltou o resto da pergunta, Fátima. Mas, e daí não veio o resto, tá, Fátima? Sobre a sua filha, parou a pergunta no mas. Evandro, os níveis de vitaminas estão diretamente ligados à ansiedade e depressão, dentre outros fatores. Sim. Ansiedade pré-adolescência. Você tem que pensar, Fátima, que na adolescência o cérebro está se formando. Lembra quando eu acabei de falar, agora há pouco, né, que existem ligações entre os neurônios, existe formação do cérebro, formação das regiões do cérebro, elas precisam conversar entre elas. Existe a questão hormonal, sexual e por aí vai. Tá? Na adolescência, a gente tem um boom de tudo isso. Tá? Então, o cérebro está se rearranjando. Por isso que adolescente, no geral, é insuportável. Né? Não sei a sua filha como é, mas no geral, pode ver que os amigos da sua filha são insuportáveis nessa idade. É absolutamente comum. Absolutamente comum. Hiperexpressão disso, hiperexpressão daquilo, né? Uma montanha russa hormonal. Aí, realmente, adolescente tem muito disso, mas é por adaptações do cérebro mesmo. Tá? Samuel, não tenho nada a falar porque eu não trato do assunto. Não, acho que eu nunca tratei crises não epilépticas psicogênicas. Não tenho nada a falar porque eu não tenho conhecimento a respeito. 30 miligramas de escitalopram e 5 de olanzapina e ainda sinto sintomas de depressão. Gente, repito aqui, tá? Igor, repito, não adianta só tomar remédio pro que não é tratado só com remédio. Ponto. É o que eu falei antes ali, tá? Por exemplo, você toma um medicamento para acalmar o sistema adrenérgico. Tá, Igor? Toma medicamento. O Igor Dessunt. Tá? Toma um medicamento para acalmar o sistema adrenérgico. Legal. Toma um medicamento para regular e para aumentar a quantidade de serotonina. Legal. Mas a tua depressão pode ser dopamina, cara. Pode ser dopamina. Pode ser excesso de GABA? Não sei. Pode ser excesso de acetilcolina? Né? Então, a tua depressão não é necessariamente serotonina. Eu não sei da onde que o psiquiatra pensa sempre que é serotonina. Porra, faz uma porra do exame de serotonina, então, no paciente. Tá? Então, não adianta. Às vezes você está atacando o lugar errado, tá, Igor? Ou você tem uma inflamação intestinal que não deixa, né, o triptofano converter em 5-HTP, que vai converter em serotonina. Aí você não tem a serotonina para esse escitalopram conseguir captar. Entendeu, Igor? Então não é só tomar o remédio, e o resto? E o motivo? Será que é serotonina? Né? Douglas, boa noite, boa noite. É o que a Bia falou. Eu sempre disse que se as pessoas se alimentassem mais certo, metade dos problemas não existiriam. É isso. É isso mesmo. O problema é que eles não pedem exames, mas então não vão no psiquiatra, vão em outro médico. Vai em outro médico. Por que eu peço exame? Vai em outro profissional. As pessoas que vão em outros profissionais não resolvem, elas vêm em mim, aí eu resolvo, entendeu? Depressão pode ser falta de B12? Pode. Eu expliquei antes até o mecanismo, não vou explicar de novo, é um mecanismo um pouco complicado, mas a resposta é sim. A resposta é sim. Você acaba tendo uma queda de serotonina circulante e uma queda de serotonina usável, utilizável, tá, Carla? Tá? É um pouco chato de eu explicar de novo, porque eu levei uns 5 minutos para explicar, mas a resposta é essa e você acaba tendo uma queda de serotonina utilizável pelo cérebro, tá? E de captação dessa serotonina e por aí vai. Suplementar
vitaminas do complexo B ajuda? Marcos, ajuda quando esse é o problema, né? A gente não pode só achar também que suplementar tudo o tempo todo é necessário. Eu vou te dizer que quase todos, talvez 95% dos meus pacientes utilizem complexo B. Se não mais. Porque a maioria está em carência. Mas eu tenho pacientes que se alimentam assim, 100% do plano. E esses não precisam. Até vou deixar um recado aqui, né? Muitos pacientes, eu tô cheio de paciente aqui, já vou aproveitar já, porque eu sei que depois isso aqui vai ficar gravado. Se a gente bater mais 1000 pessoas aqui, vai ficar gravado isso aqui. Falta 1000 pessoas pra gente deixar gravado essa live, tá? Então, não esqueçam de curtir, compartilhar, presentear, fazer qualquer coisa que gere entretenimento aqui para dar mais 1000 pessoas. Então é o seguinte, eu já vou deixar gravado esse negócio aqui, a Bia faz um corte disso aqui depois. Você, paciente meu ou paciente de qualquer nutricionista funcional, se vocês receberem no plano de vocês, no almoço, um carbo, uma proteína, uma gordura, fruta tal, tal ou tal, verdura e legume tal, tal ou tal, fibra, essa ou aquela, utilize todos, porque tem paciente meu, direto, isso está acontecendo diariamente, eu não sei por que cargas d'água. Digamos, o almoço do cara é assim, 200 gramas de aipim, 100 gramas de carne, uma maçã ou uma tangerina, 100 gramas de cebola roxa, 200 gramas de brócolis e 10 ml de azeite de oliva. E o cara come 100 gramas de aipim e 200 gramas de carne. Puta que pariu, cara. Tem um motivo para ter os outros alimentos. Nutrição funcional é modulação intestinal, modulação serotoninérgica, modulação GABAérgica, modulação dopaminérgica. Gente, nutrição funcional utiliza os alimentos como aliados. Não é bater macro, não é bater tanto de proteína, tanto de carbo. Nutrição funcional é extremamente detalhada. Quem é paciente meu e segue a porra do plano, tipo o Zuki, o Pedro, sabe que tem motivo para ter aqueles alimentos, cara. Então, Bia, por favor, faz um corte disso aqui. Eu já estou aproveitando a live para fazer. Utilize os alimentos funcionais do plano. Utilize as frutas, as verduras. Tem motivo para ser fruta amarela tal hora, fruta roxa tal hora, legume verde escuro, verdura verde escura tal hora. Tem motivo para essas merdas, cara. Tá? Por favor. E aí a gente volta para nosso tema, ansiedade e depressão. Modulação intestinal, modulação de neurotransmissor, essas modulações para você amenizar uma ansiedade, para você não ter uma depressão, dependem de vitaminas, dependem de minerais e dependem do intestino funcional. Ele só vai funcionar se você se alimentar bem. O que é se alimentar bem? Bater macro? Bater proteína e gordura? E carbo? Claro que não, porra. Cadê o resto? Então o que acontece? Muitas pessoas utilizam complexo B, quase todos os meus pacientes utilizam complexo B porque não se alimentam suficientemente bem para ingerir todas as vitaminas do complexo B. Aí a gente dá complexo B, tá? Entenderam? Beleza? Agora, os pacientes meus que são à risca, que seguem certinho o que eu passo, não precisam de complexo B. Então quem perguntou ali de complexo B, essa é a resposta. Tá bom? Bia, não esquece, ó, na hora 1 minuto e 20 eu comecei a falar essa bronca aí, tá? Beleza? Metilcobalamina oral não compensa? Compensa. Compensa se você precisar, tá, Kleber? E como eu te digo, 95% dos meus pacientes precisam, tá, Kleber? Tá bom? Como diz ali, ó, por que contratar um profissional para não seguir as coisas? É exatamente isso. Tá? B12, K2 e D. Não só isso, Gilberto. Quando você usa B12, você precisa do resto também. Por exemplo, você precisa transformar a homocisteína em metionina. A conversão de metionina, de homocisteína em metionina, precisa de ácido fólico, por exemplo. Precisa de ácido fólico, precisa de B12, né? Então só B12 não resolve. Precisa de betaína, tá? Vini! Opa, Coelho! Eu falando o meu nome, ó, já tô travando já. Coelho, como é que você tá? Vini não é desse mundo, obrigado, velho. Estamos diariamente tentando aqui chegar num denominador comum onde todo mundo fique feliz, né? Obrigado por participar sempre. Galera, Fernando, Luana, obrigado pelos presentes, todo mundo aí. Né? Muito obrigado pelos presentes, obrigado por quem está ajudando. Estamos aí quase batendo nossa meta, tá? Agradeço muito a todo mundo que está ajudando de alguma forma, compartilhando, seguindo, curtindo, beleza?
Atum em lata é bom? Porra, Pedro, aí tu me fode, velho. Eu não gosto, cara. Não gosto muito, não, tá? Não gosto de nenhum alimento enlatado, não gosto de... Não gosto. Muito metal pesado, não curto. Não curto mesmo. Tá? O peixe, atum, é sensacional. Em lata, não. Tá bom? Dudu Ribeiro, dificuldade em... Gente, eu tô subindo e tô pegando perguntas aleatórias agora. Se a sua pergunta passou, você pode fazer a tua pergunta de novo, porque agora eu vou pegar uma ou outra para fechar a live daqui a pouco. Tá? Enquanto isso, não esqueçam de ajudar financeiramente, não esqueçam de curtir, não esqueçam de seguir. Tá? Estamos aí tentando subir nossa comunidade, estamos com quase 11 mil pessoas. Até o final do ano eu quero pelo menos 20 mil. Dudu Ribeiro, dificuldade em acordar, sonambulismo forte e caso de depressão, o que posso fazer? E caso de depressão ou é caso de depressão? O que posso fazer? Dificuldade de acordar. Cara, ser bem sincero, tá, Dudu? Aí a gente entra numa outra coisa, que a gente não tá mais falando de serotonina, a gente tá falando de cortisol. Tá? Cortisol. O que acontece, Dudu? Geralmente, pessoas com cortisol muito elevado durante a noite. Opa, obrigado, Priscila. Carlos Monteiro, professor, obrigado também pela participação. Obrigado, Priscila. Priscila fortalecendo para valer hoje. Dudu, isso vale para todo mundo. Gente, só prestem atenção numa coisa. Quando eu respondo uma pergunta, utilizem a resposta para vocês também. Porque é a informação que vai, às vezes, responder a sua pergunta. Tá? Sonambulismo, dificuldade em acordar, né? O que geralmente não é depressão. O que é? É cortisol totalmente desregulado. O que a gente tem que ter? A gente tem dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Tá? O simpático é o acordado e o parasimpático é o relaxado. Então sempre lembre assim, simpático, né? Vocês podem ter não lembrado de simpático, mas lembrem do parasimpático. Olha a palavra na frente, para o simpático, tá? Então ele é para travar, para parar. O sistema parasimpático, cortisol reduzido. Sistema simpático, cortisol elevado. Você precisa dos dois. Tem aquele negócio de... Tem aqueles influencers que falam, como baixar seu cortisol. Não é baixar o cortisol. Você precisa do cortisol baixo em certos momentos e alto em outros momentos. Então, o que acontece, Dudu Ribeiro? Pessoas que trabalham em escala, pessoas estressadas demais, conta demais, estresse demais, aquela porra toda demais, a vida como ela é, ou a alimentação bosta, né? Tem o sistema parasimpático ligado no momento errado e o simpático no momento errado. Aí chega de noite, você está com taquicardia, você está com a frequência de repouso, a frequência cardíaca de repouso mais elevada, você está com o sistema simpático mais ligado que deveria estar. Tá? E aí o teu cortisol está muito alto. Só que isso existe, tem um limite para isso, não fica alto o tempo todo. O sistema adrenal se cansa. E aí você vai dormir. E ele ficou alto, e de repente você apaga e ele te bota pra dormir. De manhã, teu cortisol já ficou alto pra cacete durante a noite, de manhã teu cortisol derruba. Então quando você faz um exame e o cortisol tá baixo de manhã, tá ruim. Teu cortisol tem que estar alto de manhã, não baixo. Então provavelmente, Dudu, se você fizer um exame de cortisol, vai estar baixo de manhã. Você precisa modular cortisol. Com estratégias de sono, estratégia alimentar, adaptógenos, tá? Não é da ansiedade e depressão. Vai acabar gerando. Até porque o teu cérebro vai cansar um momento, vai mandar tudo pro caralho, né? Vai acabar gerando uma ansiedade, depressão, até um burnout. Tá bom? E burnout é essa, que daí já liga com a pergunta do Pedro de antes. Beleza? Braga, como é que você tá, meu velho? Boa noite. Salve, Coelho. Salve, salve, salve. Ronácio Barbosa, Daisy, Odara... Não consigo ler o resto do nome. Odara Viti... Não sei o resto do nome, não apareceu aqui, mas muito obrigado pelos presentes, tá? Não aceito convênio. É totalmente inviável fazer o meu trabalho com convênio, tá? A minha consultoria é consultoria. Vocês têm acesso a mim igual agora. Tem 9 malditos me chamando aqui no WhatsApp, né? Então, é consultoria, tá? É um acompanhamento, não é só uma consulta, tá bom? Mas é bem barato, é R$207 por mês a consultoria, no plano trimestral, pagando no cartão. Aquele negócio de alumínio no cérebro causa depressão, é verdade? Sim. Na verdade, tem alguns metais que não deveriam estar no nosso corpo. Então, quando você vê assim, você faz um exame de níquel, faz um exame de alumínio e aparece ali abaixo do máximo permitido, não quer dizer que é bom. Só por você ter alumínio circulante no corpo já tá ruim, já tá errado. Tá? Então, sim, ele causa... a grosso modo, Pedro, assim, para o resto entender, para todo mundo entender, né, ao mesmo tempo, ele causa curto-circuito. Ou causa, às vezes, um domo ao redor do neurotransmissor, né? Como se fosse um domo, se fosse um bloqueio, e aí, consequentemente, você não tem as ligações sinápticas funcionais como deveriam ser.
tá? Não é que causa depressão, é que deixa de agir como deveria, tá? Beleza? Porque os jovens de hoje... E aí, mente blindada, como é que você tá, velho? Porque os jovens de hoje são mais suscetíveis a ter depressão e ansiedade? Antigamente não era comum, porque eles são frescos, que é uma geração de frouxo, tá? Os jovens de hoje são uma geração de frouxo, uma geração de mimado, e porque se alimentam igual uns desgraçados, se alimentam super mal e não fazem exercício físico, porra. É uma geração que anda de patinete elétrico o dia inteiro. Sem exercício físico, comendo um monte de merda, dando pico glicêmico toda hora. Cara, eu tô atendendo criança de 9 anos pré-diabética, porra. 9 anos pré-diabética. Então, assim, uma geração que foi mal criada, uma geração frouxa, fresca, que come mal e tem tudo o que quer a hora que quer, que não sabe esperar 10 minutos a uma coisa. Você pode ver que tem gente que chega aqui na minha live e pergunta 63 vezes a mesma coisa, como se eu tivesse a obrigação de responder ela na hora. É uma geração mal educada, uma geração fraca e que se alimenta muito mal e faz pouco exercício. É isso, cara. É por isso, mente blindada. São suscetíveis por esse monte de fatores. É ambiental, é social, é hormonal. A piazada chega pra mim aí com 15, 16 anos, 200 de testosterona. 200! O piá não tem um pelo na cara de barba. Entendeu? Aí como é que você quer que uma criança dessa seja saudável? Não tem como, cara. Vilela, como posso saber se tem depressão ou não? Gente, vocês têm que pensar o seguinte. Tá? Vocês têm que pensar o seguinte. Triste todo mundo fica. Triste todo mundo vai ficar. Ser depressivo não é ser triste, tá, Vilela? Ser depressivo não é ficar triste. Triste você vai ficar. Depressão eu caracterizo como falta de cor na vida. É uma apatia abaixo da apatia. É uma... Se viver ou se morrer, tanto faz. Tá? Mas geralmente, né, com um pezinho pro quer morrer, né? Então, a partir da apatia abaixo, eu já considero a depressão, é uma falta de cor na vida. A pessoa que toma antidepressivo, ela diz pra ela tanto faz, pra mim ela é depressiva. Pra mim ela é depressiva. Mas isso é uma caracterização minha. Aí você vai falar com profissionais da saúde mental que vão falar diferente, né? Eu uso 100 de sertralina por dia, é uma dose alta. Eu não sou a favor de sertralina, não gosto dela. A sertralina é terrível, até por crises serotoninérgicas que ela causa com muita facilidade, diarreias. As alterações intestinais da sertralina são péssimas, o que gera um efeito cascata, né? Uma bola de neve, desculpa. Né? A sertralina é terrível por si só, e ela ainda destrói a microbiota intestinal, que piora os efeitos, né, de conversão de triptofano em serotonina lá no final. É terrível. Pablo, boa noite, velho. Chegou na finaleira já estamos quase aqui, tá? Stephanie Escobar, obrigado pelo presente. Valeu. Não uso copo de alumínio, vou comprar copo de cobre. Isso mesmo, exatamente. Não vou ficar falando sobre medicamento, tá, Sá? Para quem quiser saber sobre medicamento, eu peço que busque no ChatGPT, que vai ser muito melhor que eu. É bem melhor que eu. O que eu posso te falar é na prática. Na prática, a maioria dos medicamentos não funcionam. E quase todas as pessoas que eu conheço, que eu atendi, que tomam BUP, né, bupropiona, se sentem extremamente mal. Ansiosas, irritadas, comem até o reboco da parede. BUP, na teoria, BUP é linda, mas na prática eu não vejo isso acontecer. Na prática, os usuários de bupropiona ficam extremamente irritadiços. Extremamente, na prática. Tá? Aí a posologia, como funciona, etc. Você vai no ChatGPT que vai ser muito mais eficaz do que eu, tá, Sá? Muito mais eficaz que eu. Por que se confunde baixa de glicemia com crise de ansiedade? Não se confunde. Eu nunca vi alguém confundir hipoglicemia com crise de ansiedade. Talvez pela sintomatologia, né, Luana? Aquele suor frio na nuca, nas costas, típico da hipoglicemia e da crise de ansiedade. É uma outra coisinha assim, né?
Mas não, acho que é difícil confundir. Talvez no começo, né, Luana? Quando a pessoa está começando a ter uma hipoglicemia ou começando a ter a crise de ansiedade, aquele suor frio na nuca, eu acho que dá para confundir mesmo, né? Mas depois não, depois é bem diferente, né? Depois é bem diferente. O que pode acontecer é desencadear, né? Você tem uma hipoglicemia, aí dá aquele frio, aí o teu corpo vai tentar reagir, aí ele tenta acelerar o batimento cardíaco, isso te gera uma ansiedade. Bonita careca, mas, cara, o que eu cuido dessa careca, você não tem noção. Meu filho tem TOD, devo me preocupar, pode virar um TPA futuramente? Cara, eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês vão ficar bravos comigo, mas eu acho que é muito CID. Eu acho que é muito CID. O filho tem TEA, o filho tem TOD, o filho tem TPAs, o filho tem TDAH, o filho tem... Vocês só se preocupam com CID. Vocês querem caracterizar pequenas atitudes pelo CID. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, ser bem sincero mesmo. Esse over, como é que é? Essa over prescription, talvez seja, não sei, a over prescrição de medicamento, ela é proposital. Você dá um CID para todo mundo, você automaticamente vai ter que vender um medicamento para ela. Eu, sinceramente, não sou a favor de ficar botando CID em todo mundo. Meu filho tem isso, pode virar um TPA, pode virar um... Esses tempos eu atendi uma moça depressiva, pesada mesmo. E ela ficou uns 40 minutos sem parar de falar. Ela ficava dizendo assim, é que daí eu tenho a depressão XY, eu nem sabia todas aquelas depressões que ela tinha, eu tenho a depressão compulsória, e aí daqui a pouco ela se transforma na depressão com mania. E aí da depressão de mania, eu viro uma depressiva borderline. E, cara, ela me falou uns 35 CID seguidos, que ela ficava pulando de um CID para o outro. É uma insanidade, gente, pelo amor de Deus. Às vezes é só uma fase. Vamos parar de botar todo mundo dentro de um CID, cara. Me desculpe. Podem ficar bravos, mas é verdade, porra. Minha texto... cara, para. Tenho depressão praticamente a minha vida toda, mas há 4 anos atrás investi em esporte e hoje é isso. É isso. Esporte é sensacional. Que melhorei apenas sobre o tema. É isso. Tá, Void? Esporte é totalmente necessário. Alimentação correta é necessária. Hidratação é necessária. Não adianta querer curar uma depressão e continuar sentado com a bunda dentro de casa. Boa noite, implante dentário também piora sintomas. Então, cara, tem alguns dentistas desses... como é que é? Integrativos, né, Fatiminha. E eles falam isso, né? Que tem implantes dentários, retirar o siso, né? Que esse tipo de coisa afeta não sei aonde, que tá ligado não sei aonde, mas eu leio sobre isso, mas eu não tenho conhecimento. Meu conhecimento é pífio sobre o tema para eu dizer se isso é real, se não é, né? Me parece que tem um fundo de verdade. Eu acho que, lógico, tem um fundo de verdade. Né? Você tá falando de um pedaço do seu corpo, né, cara? Não um órgão, né? Mas você está falando realmente de algo que tinha uma ligação neural e por aí vai. Eu acho que tem cabimento, né? Os caras são profissionais, isso que devem falar. Eu estou com crise de pânico há 15 dias, pelo amor de Deus. Gente, assim, ó, Stephanie, estudem sobre respiração, estudem sobre meditação e não fiquem retroalimentando o pânico, né, e a ansiedade, tá? Crise de pânico é surreal, é uma dor terrível, né, Stephanie? É extremamente assustador a crise de pânico. Eu vou te falar assim, cara, há 15 dias você tem que dar um break nisso, que daqui a pouco você vai pirar. Vanessa, você já faz o basicão para poder desmamar, tá? É o que eu falo aqui, direto eu falo. Não adianta vocês pensarem só no sintoma, tem que pensar na causa. Quando você se alimenta bem, você faz atividade física, Vanessa, você já tá mais de meio caminho andado para desmamar, tá? Tá. Meu Deus. Coelho. Eu notei que estava quieto hoje, Coelho. Eu notei que estava quieto hoje, Coelho. Tá, meu Deus, eu vou descer aqui porque eu vou finalizar a live, eu não aguento mais, tá? Eu vou ler as últimas aqui para finalizar lá embaixo.
Outra quando eu tô medicada. Damares, bipolaridade realmente, boa parte das pessoas, ou quase todas, precisam de controladores de humor, tá? Aí é outro papo mesmo, tá? Bipolaridade de verdade, né? Preciso e atingir o trigêmeo. Uhum. O negócio do implante veio da Wellston Price Foundation. Olha só. Eu não sou ligado nisso daí, Pedro, tá? Obrigado pela informação. Wellston Price Foundation. Uhum. Boa noite, tem bipolaridade, beleza. Live errado, então fui. Tchau. Já pensou pior? Com medicação tem que... É isso mesmo. Braga, minha filha já pensou no pior, hoje não. Hoje não, porém, mesmo com medicação tem crise de ansiedade. É isso. Tá? Porque, como eu falei, Braga, não adianta ficar controlando o que está errado, né? Controlando o lugar errado. Então, assim, não adianta você ter um carro que está falhando o motor, a parte de baixo do motor, né? Os pistões, as bielas, e você tocar o cabeçote. Né? Então, assim, não adianta ficar tomando antidepressivo para controlar a ansiedade, quando às vezes não é a serotonina o problema. Tá? Às vezes às vezes é questão adrenérgica mesmo, fudida, ferrenha. Tá, Braga? Então, o medicamento pode estar errado, né? Você pode ver que muitas pessoas com ansiedade que tomam medicamento antidepressivo a vida toda, elas tomam antidepressivo e continuam com ansiedade. E elas tomam um propranolol, tomam um beta-bloqueador, né? Um propranolol, um atenolol, um beta-bloqueador não seletivo e a ansiedade acaba. Por quê? Porque ele não deixa, né, não deixa acontecer aquela entrada abrupta de cálcio para o coração, que aumenta a frequência cardíaca. Então, ele reduz a quantidade de receptores alfa-adrenérgicos que vão ser excitados, né? Então, com um beta-bloqueador, por exemplo, você pode reduzir você pode acabar com uma crise de ansiedade, simplesmente por reduzir aquele, não sei se é turnover o nome. Eu não lembro do nome agora, mas é aquela coisa que fica se retroalimentando, tá, Braga? Tipo, você tem uma crise de ansiedade, e aí essa crise de ansiedade gera um hiperestímulo adrenérgico que gera outra crise de ansiedade, né? A pessoa fica tendo isso o tempo todo. Isso muitas vezes é bloqueado com um simples beta-bloqueador, que ele vai travar o sistema de receptores adrenérgicos, tá? Então são coisas bestas assim, né? Mas que é totalmente fora do que ninguém faz, quase ninguém faz. Tá? Às vezes ela fica ali tomando a sertralina e nunca vai ajudar. Tá? Uhum. Não consigo ir na academia, beleza. Beleza, minha gente. É o seguinte, Regina, beta-bloqueador, qualquer remédio para taquicardia, tá? Qualquer propranolol, atenolol, mas não é para vocês saírem tomando isso. Vocês têm que falar com o médico, mano. Pelo amor de Deus. Tá. Gente, não é pra sair tomando, não é onde compra esse produto. Vocês têm que parar com essa loucura de automedicação, cara. Vocês têm que ir no médico, conversar com o médico. Eu dei um exemplo aqui, não é pra sair comprando medicamento e tomando. Pelo amor de Deus! Chega. Agora me irritei já. É inacreditável. Seguinte. Tá conversado sobre. Deixa eu ver quem que é o maior presenteador. Fernando Calixto, de novo. O maior presenteador. Fernando, você vai escolher o tema de novo, velho. Tá? Batemos aí 92% da meta, tá? 92% da meta. Eu nem vou atualizar ali, já tô fechando mesmo, tá? Fernando, depois você já escolhe o tema, tá bom? Aí, muito bom o tema de hoje, né, cara? Muito bom o tema de hoje mesmo, cara. Gostei, até porque se ligou, né, com o tema de ontem, né, com a saúde intestinal, né? Tá bom? Então, obrigado, meu velho. É isso. Obrigado a todo mundo que ajudou. Já tô bem cansado, já tô bem irritado até. O povo já tá falando de onde comprar medicamento e tal, já começa a me irritar. Eu não gosto disso. A gente vem aqui para compartilhar informação. E aí o povo já começa a ir pro lado errado. É foda, cara. A gente tenta fazer as coisas certas, tá? Então, por favor, quando a gente conversou, não é pra vocês saírem comprando medicamento achando que vocês vão resolver o problema de vocês. Procurem um profissional da saúde, mano. Pelo amor de Deus. Não precisa ser eu. Procura outro profissional. Mas procura alguém que vai olhar pra vocês de forma integral, né? Vai olhar pra vocês como um todo, não só como um número, né? Vocês vão piorar, exatamente. Vocês vão tomar um medicamento e vão piorar. Né? Então vão com calma, cara. Vão com muita calma pra não fazer cagada, por favor. Tá? Gente, seguinte. Sobre o tema, né? Tirando totalmente a parte medicamentosa, não adianta tomar medicamento
sem cuidar do básico antes. Então não esqueçam da principal coisa que a gente conversou hoje, que é cuidar do intestino, fazer esporte, dormir bem, aporte de vitaminas adequados, não necessariamente suplemento, não, na alimentação mesmo. Né? E de nada adianta, cara, você tomar um medicamento, tomar um suplemento e errar no básico. Então não adianta, por exemplo, você querer se livrar de uma depressão e viver numa família que é um caos completo, viver um casamento que te destrói, viver uma vida que você não gosta. Né? Não adianta você tomar uma sertralina para aumentar a quantidade de serotonina, mas o teu intestino ser ferrado e não conseguir fazer essa conversão, né, de triptofano e serotonina. Então tem vários pormenores. Você quer ser saudável, quer não ter ansiedade e depressão? Seja saudável, viva saudável. É a primeira coisa que você vai fazer. O medicamento que você tomar, Vinícius, mas eu vou continuar tomando o medicamento que o médico me deu. Tudo bem. Mas o medicamento vai funcionar melhor. Você vai poder reduzir a dose e talvez até tirar depois esse medicamento. Tá? Mas o básico tem que ser feito. Não adianta jogar um banho de tinta num carro que está todo enferrujado. Primeiro vai ter que fazer a lata dele. Tá? Então não adianta tomar o medicamento sem cuidar do intestino, sem fazer esporte, sem se hidratar, sem, né? Um exemplo bem idiota aqui, se você não tiver ingestão de cálcio suficiente, o próprio medicamento deixa de funcionar. Porque é exatamente pelo cálcio que ele vai, né, gerar a sinalização que vai fazer com que a serotonina entre no cérebro. Tá? Beleza? Isso mesmo, é exatamente isso, cara. Alimentação é base, alimentação é tudo, tá? Helena Soto, obrigado, Helena. Só médico integrativo cuida de tudo, graças a Deus. Isso, exatamente. Primeira vez por aqui, sou sua futura colega. Opa, boa. Isso aí, Priscila Moreno. Obrigado, velho. Tem bastante colega aí de profissão aí, cara. Tem bastante colega de profissão aí nas lives. Direto. Bastante médico, bastante nutri, bastante farmacêutico. Muito bom. Tá bom? É isso, galera. Beleza? Só cuide, pelo amor de Deus, parem com o negócio do automedicação ali, que eu já vi que uma galera, já onde compra, onde faz isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos com calma. Tô ouvindo você falar e pensando, sou bariátrica, tô ferrado. Não, ferrado você não tá. É mais difícil, tá, Daia? Principalmente pela hipovitaminose gerada pela bariátrica. Que é comum, né? Uma baixa absorção de nutriente, né? Uma baixa absorção de várias coisas, até por alteração do pH gástrico. Tá, Daia? Mas não tá perdida. Não tá ferrada. É mais difícil. Tá bom? Zuki, obrigado, meu velho. Obrigado, Pedro, Yuri, Zuki, Bia, né? Sempre me apoiando aqui. Coelho, façam amor. Boa, isso aí, façam amor. Fernando, Miguel, obrigado, Regina, Luana, todo mundo. Regina, acho que ficou a live toda aí, quase, né, Regina? Muito bom, cara. Obrigado pela participação de todo mundo. Quem não seguiu e quiser seguir, agora é o momento para não perder, né? E amanhã de noite, de novo, ao redor das 7h30, 8 horas da noite, a gente vai fazer a live sobre o assunto que o Fernando Calixto vai decidir daqui a pouquinho. Tá bom? É isso. Uma boa noite para os senhores e para as senhoras. Uma excelente semana para vocês. Tá bom? Fiquem muito bem. Conversaremos amanhã de novo às 7h30, 8 da noite. Tá bom? Valeu, um abraço. Valeu.